Começa a gravar. Vamos lá. Bom, vamos começar. Gente, tenho que trazer aqui à tona. O tempo inteiro a gente vai estar discutindo, né, estratégia. E esse foco nosso, quando a gente fala de estratégia, dentro da vertente do marketing, está diretamente relacionado à comunicação, né? Comunicação visual, comunicação verbal, comunicação não verbal, audiovisual, né? Então, isso é mandatório para a gente ter, ou para sermos bem-sucedidos dentro de um contexto de marketing, né? Aí vai a grande pergunta já. Hoje eu vou fazer bastante perguntas para vocês. Quem é que leu, quem é que já conseguiu dar uma olhada no artigo, no material lá da Tigre, no case da Tigre? Professor, Tigre eu ainda não consegui pegar, não. eu comecei a ler sobre a história da Tigre, para depois ler o artigo. Vou ler o artigo ainda, mas a história eu já li. Eu também. Entendi. Não, mas quando você fala a história da Tigre, você fala o quê? Fora do outro material? Fora do artigo, não li nada do artigo. Tá, entendi. Comecei a ler a história primeiro que eu achei interessante, aí depois essa semana agora eu vou pegar esse artigo aí para ler. É importante vocês lerem o mais breve possível, tá? Mais brevemente possível, porque assim, eu tenho algumas questões que é importante para vocês avaliarem. E esse material, inclusive, acho que foi o Thiago que falou, né? Esse material ele tem uma boa parte assim da história mesmo da Tigre, né? O início, como começa, enfim, é um material que foi feito por um historiador. Eu achei esse material, eu nem sei como consegui achar esse material, porque ele não fica disponível, né? Aí, por um acaso, assim, eu nem lembro quais foram os caminhos que eu fui fuçando lá dentro da Tigre, e eu fiz um compêndio. Então, esse material que vocês receberam aí é um material quase que exclusivo, assim, porque eu fui juntando, né, alguns pedaços, algumas coisas e tal, tentando dar sentido, né, contextualizar, para chegar a esse material. Vocês devem até observar que deve ter alguns erros mesmo de português e tal, porque foi eu que redigi, peguei e escrevi. Era um material que só ficava online e tal, então não tinha como copiar, não tinha como fazer download, não tinha como nada. Mas eu achei ele tão interessante, que eu falei, cara, eu vou copiar isso, vou dar meu jeito aqui. E aí eu fui fazendo algumas junções, porque era um material bem robusto, tinha, sei lá, umas 60, 80 páginas, e não chegava a essa necessidade, né? Não precisa ter a história toda da Tigre e tal, não queria montar um livro. Mas sobre o contexto da estratégia, principalmente da estratégia de marketing, a Tigre ela é um sucesso desde do primeiro dia que nasceu, entendeu? Desde do primeiro momento lá que o dono, né, o presidente, o diretor, resolveu, né, tocar a empresa, e vocês vão vendo que ele vai tendo sempre vários insights, muitos insights legais. Vocês vão observar que ele tem um espírito empreendedor. Eu não sei se aqui nessa sala tem algum empreendedor, tem alguém aqui que é dono do próprio negócio? Meili, você é dona do próprio negócio? Michele? Não, eu não. Ainda não. Tá. Ainda não gostei, tá? Sabe que que a diferença para você, né, ter um negócio próprio é que você vai ser do tamanho do seu sonho, né? Se quiser ficar bilionária, você pode, você consegue, só depende de você. Eu trabalho por conta própria também, professor. Ah, é, Carla? Poxa, Trabalho com afiliados. Afiliados? Havia, se eu precisar de algum produto da Via, inclusive, do Ponto também, pode falar comigo, do Magalu também. Ah, legal. Então, eu legal. vendo essas lojas todas. Qualquer coisa. A Carlinha Marketplace, né, Carlinha? Isso. Aí, olha só, rapaz, eu abandonei o projeto, mas eu ajudei a desenhar, né, junto com uma equipe, o lançamento de um marketplace, de um conceito para a área da beleza, né, de cosmético e tal, chamado Maferita.
Em algum momento legal. isso deve estourar por aí, porque quando eu saí da empresa, eu saí até para opção, é, já estava muito bem encaminhado, né? Foi até uma história muito legal. Assim, aí já trazendo aqui para a área da estratégia, né, Carla? Quando eu entrei para trabalhar numa agência de publicidade, de comunicação, de marketing, as agências hoje estão completamente muito voltadas para o marketing digital, né? Isso é mandatório, enfim, por mais que exista o marketing offline, não sei se vocês já ouviram falar, né? Tem a mídia off e tem a mídia online, né? A mídia offline é o outdoor, é o panfleto, é o cartão de visitas, né? Tudo aquilo que é realmente off, é físico, material físico. E a mídia online aí já está voltado, né? É a arte, é a animação, é o vídeo, são as estratégias digitais, é o meu funil, é o meu site, é um banner que entra lá, né, na hora que você está navegando e tal. Então, isso é a mídia on, né? A mídia online. E a mídia online, ela está mandatória hoje, até porque ela é mais barata de você consumir, né, e tal. Eu quero fazer uma estratégia de cobertura, quero atingir 100 mil pessoas e tal. Às vezes, eu, com R$ 200, R$ 100, eu consigo atingir essas 100 pessoas, né, fazendo um impulsionamento. E eu, com R$ 200, eu não consigo atingir 100 mil pessoas no meio físico, mas de jeito nenhum, né? Vou fazer um outdoor e tal, legal, mas para fazer a cobertura legal disso, eu tenho que colocar em vários lugares da cidade. Aí só um outdoor já me custa praticamente 1.000, né, para eu deixar ele lá uma semana, 2 semanas. Então muda muito essa vertente. E aí, clientes que são pequenos, eles acabam tendo essa possibilidade. Opa, agora eu posso investir em comunicação, agora eu posso fazer marketing, né? E aí as agências estão voltadas para isso. E aí, nessa agência, quando eu entrei, a gente só tinha 4 funcionários, e a gente, na discussão lá com os donos, né, estava naquele processo se eu ia entrar como sócio, se eu ia ser um funcionário, né, uma espécie de diretor, enfim. Tal, e acabou que eu falei, olha, vou começar como funcionário, eu tive uma série de problemas com sociedade e tal, e depois a gente vê como é que fica e tal. Acabou que eu permaneci como funcionário mesmo. Mas uma das coisas que eram muito recorrentes, que assim, a agência é muito criativa, tem muitos insights, consegue montar estratégias muito legais e tal, mas existe uma ruptura muito interessante entre as ideias que a agência faz e a execução por parte da empresa. Porque a agência, ela gera as ideias, mas na hora de você tirar do papel, quem tira, de fato, é a empresa, é o funcionário, né? É o funcionário que vai atender, é o funcionário que vai tentar converter, né? Enfim, a gente pode comunicar, pode criar uma estratégia lindíssima, fazer uma copy maravilhosa e tal, mas lá na ponta, quem vai finalizar a venda, quem vai finalizar o processo é a própria empresa. E aí eu identifiquei isso, falei, olha, talvez a agência gerava excelentíssimas estratégias, mas o cliente, no final das contas, ia embora. Gerava estratégia, fazia lá começar um pouquinho, daqui a pouco ele ia embora. Sério? Um problema muito grande de fidelizar, de reter cliente, né? E aí nós começamos a mudar nossa abordagem. Então, nós trouxemos o design thinking, nós trouxemos o cliente para participar do processo de planejamento, a parte de pesquisa de mercado, a gente incluiu também o cliente saber e tal. E os nossos contratos passaram a ser nesse formato, né? A agência montava a estratégia e tal, existia um compromisso da agência em fazer esse acompanhamento, e, em contrapartida, a gente participava dos resultados da campanha. Então, a gente tinha o nosso FII mensal, nossa taxa, né? Sei lá, 10 mil, 20 mil e tal, e mais aquilo que o cliente tivesse em incremento de vendas. Aí, com isso, a gente conseguia participar do universo do cliente, né? Então, essa era uma estratégia muito legal. E a gente fazia uma apresentação, mas uma apresentação que era assim monstruosa. E eu lembro que nós pegamos um cliente, até essa Maferita mesmo, né? É um cliente de São Paulo, uma fábrica de cosméticos e tal, estava passando por um processo de reestruturação grande, se preparando para poder produzir produtos até de Natura, de Boticário e tal. Você sabe que tem muitas marcas pequenas, né? Mary Kay não, mas Fenza, essas marcas que são um pouquinho menores, e eles fabricam em vários locais, né? E fábricas que nem são deles.
Então, essa fábrica ela era uma delas. Mas, assim, um faturamento de 15 milhões ano, né? É um faturamento bem expressivo, por mais que seja pequenininha. E aí, quando eles estavam nessa de fazer esse movimento, né, de abrir o marketplace, enfim, uma pessoa que já tinha trabalhado, já tinha contratado os serviços, né, da agência onde eu estava, nos convidou para irmos lá em São Paulo para fazer uma apresentação para os donos e tal, enfim. Aí, na hora de montar a apresentação, vejam só como é importante ter estratégia, como é importante planejar, como é importante pensar à frente. Eu falei, gente, vamos chegar lá, vamos falar do mesmo, a gente vai viajar tantos quilômetros e tal, enfim, nós temos 30 minutos para fazer uma apresentação, que era mais ou menos o que nós teríamos de tempo. Eu acho que vale a pena a gente se dedicar um pouquinho mais. Então, nós fizemos todo aquele roteiro de fazer a pesquisa de mercado. Então, eu fiz uma pesquisa maravilhosa do mercado da beleza, segmento. Nós estávamos no meio da pandemia, né? Ainda não tinha começado nem a vacinação. E eles estavam fazendo um planejamento que eles queriam que, assim que a luz no túnel acendesse, né, de volta, eles pudessem sair na frente, né, da concorrência. Então, eles já estavam em processo de planejamento. E aí fizemos um planejamento muito, muito legal, fizemos um desenho de conceito, avaliamos cor, né, todo o impacto de cor, o que ia mexer, o que não ia, toda a estrutura que seria de um marketplace, as possibilidades de ganho, enfim, fizemos um negócio fantástico. Chegamos lá, começamos a apresentar. Nós tínhamos 30 minutos de apresentação, acabou que ficamos mais de um dia lá, eles convidaram para que a gente ficasse, conhecemos a fábrica, conhecemos os projetos, eles tinham outras fábricas, todo o desenho, e fomos convidados para participar dos lucros, para entrar como sócios dentro desse projeto da Maferita. Mas o mais importante disso tudo, por isso que eu falo que o planejamento e a comunicação são muito importantes, é que nós começamos a apresentar, passaram exatos 10 minutos da nossa apresentação lá para os donos, um deles bateu na mesa, deu um tapa bem grande na mesa, eu parei assim na hora, tomei um susto e falei, estou falando besteira. Eles falaram, olha, vou confessar uma coisa para vocês. Aí eram os dois sócios, né, os dois donos. Nós não íamos receber vocês. A gente achou que vocês eram só mais uma agência que ia vir aqui falar que pode fazer isso, que pode fazer aquilo e tal, como tantas outras que já vieram aqui, inclusive de São Paulo. Nós só recebemos vocês porque nós sabíamos que vocês estavam vindo do Rio e por respeito e consideração ao nosso diretor aqui, diretor de operações e tal, que foi o nosso contato. Mas o que vocês estão falando do mercado, tem coisas que eu estou nesse ramo, a gente está nesse ramo há mais de 20 anos, tem coisa aí que vocês trouxeram que eu não sabia, e é do meu mercado, então eu não sabia que isso aqui, aí, na hora que a gente estava fazendo a apresentação e tal, eles puxaram um relatório lá de uma determinada linha de cremes e tinha realmente aumentado a venda, e eu coloquei lá na apresentação, ó, essa linha de produto aqui está aumentando a venda, estão passando por um problema assim, assado, para fazer a entrega, porque está faltando papelão, está faltando isso, e matéria-prima não está chegando por conta disso e tal. Então, isso mudou a perspectiva deles de uma apresentação tradicional de agência, né? Ah, mas vai chegar aqui, vai falar de marketing, que é assim, que é assado, que usa o buscador, que tem uma verba para impulsionar e tal. E nós tivemos essa iniciativa, né, de diferenciar, e isso foi suficiente assim, para a gente ganhar a atenção, né, da nossa outra parte e tal, e conquistá-los, né? Então, foi um case assim, muito bacana que eu gosto de trazer, que às vezes eu lembro que quando eu falei que nós precisávamos fazer pesquisa e tal, ficou os sócios da agência que eu estava ficaram, mas Bruno, a gente vai chegar para eles, a gente vai falar para eles do mercado que eles atuam, você está louco, a gente vai chegar lá, os caras, a gente vai falar mais do mesmo para eles. Eu falei, não vamos, vai por mim. Eu pesquisei, porque antes eu pesquisei também o perfil dos donos, né? Uma coisa muito... Não tinham formação acadêmica e tal. Então, assim, aquele negócio de desbravadores que foram fazendo a coisa acontecer na raça e tal. Então, eu não fui de orelhada, né? Eu fui sabendo e tal. Por isso que é importante planejar. E a comunicação, independente da área que você esteja, é aquilo que é o que convence de fato, né? Quando você coloca a comunicação por trás, é o que vai fazer a decisão de comprar, é pegar ou largar, né? Mas a comunicação, ela vai lá, é aquele anjinho, né, que fica no seu ouvido e fala, olha, compre batom. E aí você vai lá e compra. Então, isso foi bem legal.
Tá? Tô dando esse rodeio, mas eu queria muito que vocês dessem essa lida aí no case da Tigre, que vocês vão gostar, tá? E aí, gente, esse quadro que eu estou trazendo aqui é um quadro muito legal, porque ele mostra exatamente o que é uma empresa sob o ponto de vista da estratégia, né? E principalmente quando a gente fala para o marketing, tá? Primeiro que você tem três esferas de uma empresa. Você tem a porta dos fundos. Eu estou mostrando aqui esse quadrinho que tem parte do fornecedor, valor apropriado e excedente do cliente. Essa partezinha aqui, que é o custo de oportunidade, parte do fornecedor, é a relação, é a parte dos fundos da empresa, é onde está chegando matéria-prima, é onde está chegando embalagem, sabe? É onde a gente recebe os fornecedores. E se você tiver vantagem competitiva nesse seu relacionamento com o fornecedor, você consegue vender melhor para o mercado. Por quê? Você pode ter uma negociação com o seu fornecedor para ter uma condição diferenciada para pagar, e aí vocês que são administradores, vocês sabem que se eu tiver um prazo melhor para pagar, né, e um giro rápido de produto, de mercadoria, eu fico com o meu capital, o capital que eu uso, na verdade, não é meu, eu uso o capital do meu fornecedor, né? E o seu relacionamento, às vezes, permite que você tenha uma condição diferenciada. O seu fornecedor, ele pode te trazer um novo tipo de matéria-prima que vai ser mais econômico, alguns tipos de tecnologia. Eu, pela choperia, eu fiz uma parceria legal com a Heineken, e a Heineken, imagina, minha choperia tinha 15 funcionários diretos, né? Aí eu estou fazendo parceria com um parceiro que tem mais de 100 mil funcionários ao redor do mundo. Quem é que vai ensinar quem a trabalhar, né? E aí eu consegui, pela Heineken, né, premiações para dar para a minha equipe de vendas, eu consegui um contrato de exclusividade com a cerveja Amstel. Na minha região, só eu que podia vender. Eu tive durante 6 meses só, foi um período curto, mas eu tive isso. Imagina só, alguém bebeu no centro do Rio de Janeiro e de repente ele chega em Nova Iguaçu, eu quero beber uma Amstel, onde eu vou encontrar? Só tem na minha choperia, não tem mais em outro lugar. É uma vantagem competitiva, né? E a parte de treinamento. Eu peguei, assim, pelo menos 4 etapas de treinamento sobre como tirar chopp, sobre como render melhor os produtos e tal, sobre estruturação de bar, né? Mesmo com a Heineken. Eles davam esse treinamento aí gratuito e era muito legal porque vinha uma pessoa de fora, né? Enfim, então os funcionários se sentiam lisonjeados, só custeava lá o coffee break. E era interessantíssimo porque, assim, logo após o treinamento, eu notava sempre que a gente tinha um salto em vendas em torno de 15% a mais. Imagina só, eu ter mais 15%, né? Ter esse incremento em vendas. Então, sempre que a gente tinha treinamento, disparava assim. Eu, como professor, né, eu sempre fui muito voltado para essa área de treinar, de capacitar, mas vocês entendem que eu consigo ter, né, através desse relacionamento, algum tipo de vantagem competitiva em relação ao meu concorrente. Se eu tenho uma condição diferenciada a pagar, né, e o meu concorrente não tem, meu concorrente ele tem que juntar o dinheirinho dele para ele investir lá no estoque. Eu não, eu posso botar o estoque à vontade lá, porque quem está pagando, quem está custeando esse estoque meu é o meu fornecedor, né? E isso é interessante. Vocês sabem que estoque parado é custo, né? Você está com dinheiro imobilizado ali, está com dinheiro parado. Então, essa relação é muito importante. Aí, dentro dessas três setinhas que tem aqui, a gente vai muito para essa excelência operacional. Então, eu tenho um melhor custo operacional. Se eu tenho um melhor custo operacional, porque eu tenho oportunidade de uma matéria-prima melhor, porque eu tenho um estoque mais robusto que me permite não ter ruptura, né? O cliente chega lá na gôndola, imagina só como é que é ruim se chegar na gôndola e não tem o produto. Você vai lá no site e não tem estoque, né? Essa ruptura é muito ruim. Então, quem tem estoque também tem algum tipo de vantagem competitiva. Aí você tem a parte fabril, né? Se você incentiva seus funcionários, né? E aí eu acho que eu já comentei isso com vocês. Qual é a área que sabe usar melhor a linguagem para se comunicar? É o marketing.
é a área de marketing. Então, as áreas afim, eu sou do RH e tal, eu quero bolar uma campanha de endomarketing aqui, quero fazer uma campanha de incentivo e tal, quero trazer mais engajamento para os funcionários internamente, né? Eu quero fazer com que os funcionários tenham mais amor pela empresa e tal. Qual é a área que pode me ajudar a desenvolver esse tipo de campanha? É o marketing. O RH vai em parceria, dá o briefing, ó, a ideia é essa, a gente precisa chegar nesse objetivo e tal, deixa com a gente tem as ferramentas, a gente sabe como comunicar e tal, vamos iniciar essa campanha. Então, é essa ideia de parceria, e a gente vê muito isso em empresas, inclusive empresas grandes, né? Às vezes, os departamentos trabalhando de forma muito independente, né? Eu sou do departamento de qualidade e tal. Se você nota que tem um aumento em desperdício, um aumento em produtos com defeito, enfim, você como setor de qualidade, você pode recorrer ao marketing para fazer um trabalho, explicar para toda a empresa como é que funciona, como é que são os procedimentos, o que impacta, onde impacta, como que impacta, e essa linguagem ela ser persuasiva, fazer com que as pessoas comprem essa ideia, que os funcionários comprem essa ideia. Eu, como trabalhei em laboratório, eu tenho visto muito isso, né? Não sei se vocês vão reparar, às vezes eles mostram um monte de mulheres avaliando as vacinas numa sala escura, com uma luz numa mesa e tal, e um monte de vidrinho de vacina e elas com os frascos na mão. Aquilo ali é para ver se não tem nenhuma partícula. Não tem nenhum método mais eficaz do que o olho humano para avaliar se não tem partícula. E é extremamente perigoso, porque se tiver uma partícula, por menor que seja, dentro de um frasco de vacina, ele vai para dentro do nosso organismo. Indo para dentro do nosso organismo, pode gerar uma embolia, gerando uma embolia, você pode ter um infarto, né? Então, olha só o quão importante é isso. E aí, trabalhando no laboratório, existia um rodízio em pessoas que participavam da parte de fabricação mesmo da medicação. Como é que era definido esse rodízio? Só para vocês terem uma ideia assim, de como é importante essa parte de qualidade. Eles desenvolveram um método, a área de biologia pegava raspas do dedo das pessoas, dos funcionários. E aí, antes dele ir para a área de produção, de fabricação nominal, a área de biologia fazia uma avaliação para ver a velocidade de multiplicação dos micro-organismos que estavam no dedo daquele funcionário. Se a multiplicação dele tivesse um determinado fator lá muito alto, ele não podia participar diretamente, ele ia quando o produto já estava acabado, porque a chance de ter algum tipo de contaminação, enfim, por mais que sejam mínimas, mas ainda assim eram maiores do que os aceitáveis. Aí eles eram retirados da ponta lá do processo de fabricação. Então, assim, é um cuidado muito grande. Eu estou falando de medicamento, né? É diferente. Mas isso é importante. Às vezes o marketing consegue fazer esse tipo de comunicação, né? E aí, se eu tenho funcionários mais eficientes, se eu tenho funcionários que estão pensando sempre em melhorar os nossos fluxos de fabricação, eu consigo ter um impacto, muitas vezes, em custo. Às vezes, através de uma mudança no seu fluxo de fabricação, você elimina a necessidade de uma pessoa. Você deixa 9 pessoas. Eu fabrico com 10 pessoas uma determinada quantidade de produtos e tal. Olha, consegui mexer aqui nesse fluxo, agora com 9 pessoas eu consigo fabricar aquela mesma quantidade de produtos naquele mesmo tempo. Eu estou economizando uma posição de trabalho, né? Ao final de um mês, ao final de um ano, é uma economia muito grande. Então, se eu consigo produzir melhor, né, eu tenho uma liderança em produto, meu produto é melhor e tal. E aí depois vem a ideia da intimidade com o cliente, que é essa ponta aí à disposição a pagar. Essa intimidade com o cliente, ela é construída através do relacionamento. Né? Um relacionamento que acaba sendo duradouro, um relacionamento que é, às vezes, construído através de uma gestão de risco. Você recebe um produto, esse produto não está a contento e tal, mas a empresa te trata de tal maneira, né? Não sei se foi nessa aula, mas alguém relatou outro dia que acho que comprou um biscoito, o biscoito não estava bom, estava murcho, alguma coisa assim. Ele ligou para a empresa, mandou um e-mail e tal. A empresa foi, recolheu o pacote de biscoitos e tal, foi na casa da pessoa, pegou todos os dados e tal, foi na casa da pessoa, recolheu o pacote de biscoito que ela não gostou, enfim, que estava ruim, deu um enxoval para ela, né? Não só com aquele biscoito, mas com uma linha de outros produtos que a empresa tinha.
Então, quer dizer, o que tudo poderia ser uma experiência ruim, negativa para o cara, pô, não gostei, comprei o biscoito está murcho, está queimado, não está legal e tal, está estragado e tal. E aí vem a empresa e te entrega um enxoval, ou seja, ela consegue superar aquela sua expectativa. Te pede desculpas, né? Enfim, a Adriana levantou a mão. Pode falar, Adriana. Boa noite, professor. Boa noite. O senhor falou a respeito dessa restituição aí da empresa, me recordou, a minha sobrinha, ela comprou a caixa de bombom, e na caixa o chocolate branco veio com fio de cabelo. Eita. É coisa rara, né? Mas aconteceu. E ela ligou para a empresa, mandou um e-mail, né, relatando, e eles mandaram uma caixa com vários chocolates, os melhores que tinha da marca, para compensar aquela gafe, porque se ela divulgasse na internet, ia dar um... Você falou tudo agora, Adriana. Você falou tudo agora. Na última aula, nós falamos sobre esse advento, né, da Web 1.0 para a Web 2.0, que aí você começa a ter rede social, você começa a poder botar foto. Antes você não fazia nada disso. Agora você pode jogar um vídeo lá reclamando e tal. Na sua rede social, lá no Facebook, por exemplo, você tem lá quase 5.000 seguidores, né? Ou 5.000 pessoas que estão lá ligadas a você. Você coloca um vídeo. Aquele vídeo viralizou, já era. Eu descobri a força da internet de uma maneira muito, muito bacana, assim. Você sempre acha que sabe, eu trabalho com marketing já há muitos anos, gente, enfim, né? Eu sempre achei que eu conhecia a força da internet. E aí eu tenho uma história que é muito pessoal, muito particular, que foi a história quando eu recebi a notícia de que eu ia ser pai, né? Contando rapidamente assim, eu e minha esposa, nós estamos 9 anos, fizemos 9 anos agora de união, enfim, mas nós ficamos 7 anos tentando, né, ter filho, enfim, e eu tive um problema, ela também tinha um problema, ela perdeu 2 vezes, né, filho, enfim, a gravidez. Aí descobriu o problema, começamos a fazer tratamento, enfim, estava tudo certo, mas ela não engravidava. E aquilo estava trazendo um transtorno tão grande para a nossa vida, né? Porque aí você começa a seguir as orientações médicas, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser não sei o que lá, tem que viajar, tem que fazer assim, enfim, e você sai do que é o natural, né? Da relação, né? Do relacionamento e tal. E isso estava gerando um estresse muito grande entre a gente e tal. Eu cheguei num ponto que eu falei, olha, eu não quero mais ser pai e tal, isso está sendo muito ruim, enfim, deixa para lá, vamos daqui a algum tempo pensar em adotar uma criança e tal, enfim. E beleza, vida que segue. Minha esposa demorou bastante, não entendia de jeito nenhum esse meu posicionamento, mas era um posicionamento de preservação da nossa relação. Eu queria que nós voltássemos ao normal. E aí, realmente, passou um tempo, nós fomos para a academia. Eu, quando vou para a academia, eu tenho um lema: ou eu vou para ficar forte, ou eu não vou. E se eu vou para ficar forte, eu mudo completamente meus hábitos alimentares, eu tomo bomba, tá? Eu faço todos os exames, enfim, mas eu tomo bomba mesmo, eu me transformo e fico realmente muito forte. E aí minha esposa entrou nesse barato também, ela começou a tomar bomba também e tal, enfim, ficamos, né, mudamos completamente nossos hábitos e tal, enfim, estavam no auge mesmo, estavam muito bonitos, pelo menos aos nossos olhos, né? Ela para mim e eu para ela, né? E aí, beleza, passou. Quando você está tomando anabolizante para as mulheres, né? Suspende a regra, né? Ela não tem lá, não fica naqueles dias. E, naturalmente, você não tem também a condição de engravidar. Beleza, enfim, tá, mas chega um ponto que você tem que dar uma parada, né, de uso de anabolizante, para quem faz certo, né? Quem não faz, fica tomando a vida toda e morre. E aí nós paramos e tal, e ficamos aí um período sem usar anabolizante. Eu fiz um exame, enfim, e para mim deu tudo muito mais do que o normal. Minhas taxas todas melhoraram muito, enfim, porque eu estava usando algum tipo de hormônio, né? Beleza, mas eu desliguei desse negócio de ter filho. Aí eu lembro que um belo dia, ela tinha um aniversário, um suposto aniversário de uma amiga em comum nossa e tal, numa choperia de um amigo também. Eu já não tinha mais a choperia e tal. Vamos lá para a choperia. Eu não queria ir, eu estava brigado até com minha esposa e tal. Poxa, vambora. Fui. Na minha choperia, gente, eu cantava, né? Eu, como dono, né, eu cantava, no final, pelo menos, meus funcionários batiam palmo para mim. E aí, quando eu cheguei nessa choperia desse meu amigo, todo mundo, né, que frequentava a minha choperia, estava lá e tal, então todo mundo conversa comigo, conversa vai, conversa vem, poxa, canta hoje aí e tal, dá uma palhinha e fica, não sei o que. Eu falei, gente, aqui ninguém vai bater palma, né? Tá arriscado o pessoal me vaiar. Um dado momento lá, e eu não percebi que nesse suposto aniversário lá
da nossa amiga, só tinha meus parentes e parentes da minha esposa, né? Não estavam os amigos lá da menina aniversariante. Mas beleza, num dado momento me chamaram no palco, eu fui cantar, né? Enfim, cantei, fiz minha apresentação e tal, todo mundo filmando. E no final, a menina vai e me entrega uma caixinha e fala: olha, todo mundo que canta aqui, né, que tem essa coragem de vir aqui cantar e tal, ganha uma caneca 0 grau aqui da Choperia e tal, toma aqui a sua, né, em sua homenagem. Quando eu abri, estava lá, né, parabéns, papai, eu vim ao mundo, né, para unir você e a mamãe. Enfim, né, eu fiquei chorando, acho que umas 2 semanas e tal. Mas por que eu estou contando essa história para vocês? Virou um vídeo, né? E eu, em vários momentos, em vários lugares de Nova Iguaçu, lugares diferentes, com pessoas diferentes, eu fui parado para ser parabenizado pela notícia, né, de ser papai. Então, no bairro onde minha mãe mora e tal, todo mundo, assim, eu passava e as pessoas falando comigo: poxa, você vai ser papai, que legal e tal. Então, assim, isso me espantou, essa força, mas não só pelas pessoas conhecidas, né? Enfim, pessoas que eu, inclusive, não falava e tal, só por estar no mesmo bairro, né? Mas me parando para me parabenizar e tal, e super emocionados por conta do vídeo, né? Que foi filmado, né? O momento e tal, que eu recebo a notícia. E foi muita surpresa para mim, porque eu não esperava. Mas essa força, né, de viralizar, de estar, enfim, e o vídeo acabou chegando no meu WhatsApp depois e tal, sem eu saber, né, algum grupo meu e tal chegou, olha só que emocionante e tal, aí chega, eu abro, é o meu vídeo, eu recebendo, né, a notícia lá de que eu ia ser pai, né? Meu filho hoje tem 2 anos e 3 meses. Então, assim, é muito forte. A rede social, ela é extremamente exponencial, né? As possibilidades da rede social é realmente exponencial. Por isso que eu abri a aula falando, né, do marketing digital hoje nas agências que cuidam de publicidade, propaganda e tal, elas estão muito concentradas, muito focadas nisso. Existe também um apelo da sustentabilidade, né? Se você produz menos papel, né, você derruba menos árvores, você preserva mais o meio ambiente, você polui, né, menos, porque aquela árvore que virou um papel, aquele papel fatalmente ele vai ser descartado, aquele papel ele leva uma tinta, essa tinta é química, se for incinerado, isso vai para a atmosfera e tal, isso é muito ruim, né, para a nossa saúde e tal. Então, tem várias vertentes aí que estão tendendo, estão apontando para a parte digital, né, ela ir conquistando cada vez mais espaço, tá? Então, essa parte de intimidade com o cliente, né, quando você faz muito bem essa relação, ela tende a fazer com que o seu cliente ele pague mais por um determinado produto ou serviço. E isso é muito, mas é muito verdade, né? Existe uma história, né, da comunidade da Harley Davidson, né, que é uma marca de moto, enfim. Já tem vários outros produtos hoje, mas o core business deles é a moto. E a ideia da moto, assim, é de você viver realmente numa comunidade, é como se você fizesse pertencimento a um grupo. Então, a marca, ela tem uma relação muito íntima com o consumidor, né? Momentos fantásticos, que o cara está viajando ali na moto com mais de 50 outros motoqueiros e param em locais, eles fazem trilha juntos, né? Então, dividem momentos de vida, momentos afetivos e tal, muito legais, né? A gente conheceu a esposa, começaram um relacionamento através de um passeio, né, de moto e tal, em grupo, enfim. Então, aí, quando você vai ver a Harley Davidson em detrimento de outras motos que tem aí no mercado, o preço da Harley Davidson é 5, 6, 7 vezes maior do que o de uma outra moto. Mas veja, a gente está falando de moto, né? A finalidade da moto é a mesma, seja ela Harley Davidson ou seja ela uma Honda, né? Mas a disposição a pagar, quando você cria esse ambiente, quando você estabelece esse relacionamento, ele aumenta sobremaneira, né? Haja vista aí a área gourmet. A gente tinha um hambúrguer, o famoso podrão, sendo vendido em todas as esquinas, né? Antigamente, hoje já está em torno de 10, né? Mas antigamente era R$ 5, você comprava seu hambúrguer, aí vem alguém e fala, não, agora você vai comprar uma experiência de comer um hambúrguer, né? Então a carne é misturada, é um blend de não sei o que lá, com mais isso, com um queijo especial importado lá da Suíça e tal. E aí, ao invés de cobrar R$ 5, você cobra R$ 25.
e o mais importante, né? Eu lembro de uma vez eu parado numa fila de um food truck, os caras tinham um maçarico, né? Passavam, jogavam, davam uma maçaricada, né? Em cima do hambúrguer, né? Para derreter o queijo. E aí tinha várias pessoas tirando foto. E eu fiquei refletindo muito sobre isso. Eu falei, caramba, o podrão ninguém tirava foto, né? Ninguém parava, vou tirar uma foto que eu estou comendo um podrão delicioso e tal. E você vê casais e tal, enfim, se você levar, vou levar, eu tô com uma namorada, um namorado, ó, vamos passear e tal, vamos ali na esquina comer um podrão, né? Não, não é. Mas você fala que vai numa hamburgueria, comer um hambúrguer gourmet e tal. Então, olha só como é que mudou, como é que inverteu essa relação, né? E isso tudo também através da comunicação. Gente, e aí vem a grande questão, né? O plano de marketing em si. Alguma colocação, gente? Adriana que teve essa experiência aí com a sobrinha, né? Tá tudo bem até aí? Tá. Quando o senhor falou aí em mídia, né, hoje a internet, tem agora os influencers, né, aquelas pessoas que ficam divulgando marcas. E eu tive uma experiência no trabalho que o rapaz ele vendia os produtos dele da loja que ele trabalhava, o patrão deixava ele vender. E assim, ele estava iniciando. Aí ele vendeu para uma influencer, né, uma menina daqui da cidade mesmo. E ela postou no Instagram dela e colocou o número dele, indicando o trabalho. Chegou tanta mensagem que o celular dele travou, ele falou. E assim, não estava dando conta da demanda. Como você, um bom serviço prestado, você ganha outros, né, também. Esse é um boca a boca, ele, assim, eu não vou dizer que é sorte, eu vou evitar usar essa palavra, né? Ele foi muito competente porque ele entregou bem para essa blogueira, né? E se ele entregou bem, por isso que ela se sentiu motivada a fazer uma publicação, né, dele. Poderia também colocar que não gostou e ele... Exatamente, poderia ter o efeito inverso, né? Então ele foi competente para merecer, né, ter um espaço dentro da mídia dela. Eu sempre falo que o meu Facebook, o meu Instagram, por exemplo, é um reflexo da minha casa. Então, estão ali as pessoas que eu quero bem. Se alguém entrar na minha casa e se comportar de maneira inadequada, eu vou colocar ele para fora, né? Então, se eu fiz um comentário, você não gostou, você resolveu fazer um comentário em cima e tal, se eu me sentir ofendido com você invadindo minha rede, eu vou te convidar para sair, vou te bloquear, vou te excluir e tal. Então, e da mesma forma, os blogueiros têm isso, né? É um espaço caro para um blogueiro, para um digital influencer, e as empresas, elas entenderam muito bem isso, né? E dá um resultado que é extraordinário. Faz cerca de 1 mês atrás, 2 meses, o Mark Zuckerberg, ele anunciou que vai começar a remunerar extremamente bem os digitais influencers, tá? Então, assim, se vocês têm alguma intimidade aí com as ferramentas digitais e tal, vocês tratam de algum assunto bem, vocês acham que vocês enganjam e tal, comece a considerar isso como talvez aí uma plataforma de empreendedorismo. Cara, eu quero ganhar dinheiro e de repente eu vou entrar nessa seara também, porque vai ser bem remunerado. E não é que não sejam bem remunerados hoje, tá? Eles já são bem remunerados, tá? Eu tenho algumas pessoas, eu tenho, por exemplo, o Felipe Franco, ele é um marombeiro, né, e tal, mas ele faz colocações legais, eu gosto da pegada dos vídeos dele, ele instrui, né, dá dicas legais, faz umas séries bacanas e tal, e ele é muito bem remunerado, consegue patrocínio, vai para torneios fora do Brasil e tal, recebe os melhores produtos, tem um boom de views, né, enfim, e toca a vida dele muito bem como uma celebridade, de fato, né, uma celebridade mesmo, por estar tocando o assunto fitness, né? E ele consegue, é muito, muito bem remunerado. Então, assim, é um caminho legal. E hoje, para a estratégia das empresas, né, uma agência hoje que não tenha conexões com digitais influencers e tal, que não considere, né, por exemplo, estratégia de lançamento de produto, vou lançar um produto e tal, você quer fazer uma varredura no mercado, quer fazer o produto chegar porque
Estou lançando um produto, ninguém conhece o produto, ninguém conhece a empresa, ninguém conhece a marca. Todo mundo olha de rabo de olho e não sei não, será que é bom, será que não é? Isso é natural. E aí, o que que você faz? Você traz a ancoragem da marca, né? Eu vou colocar isso aqui com uma digital influencer que já tem, sei lá, 200 mil seguidores, 1 milhão de seguidores e tal, e ela vai dar idoneidade para o meu produto. Quando alguém vê no pulso dela, no rosto dela, no corpo dela, ela vestindo aquele meu produto e tal, o cara vai falar, pô, é bom, é bom. Se fulano está usando, quer dizer que é bom. Então, você tira, né, essa barreira que é criada por um produto novo. E você tem resultado, resultados efetivos. Haja vista esse rapaz aí que estava vendendo, enfim, ele pode inclusive remunerar, começar a remunerar a blogueira, que ele vai continuar tendo resultados, entendeu? Então isso faz muito, muito, muito sentido, tá? Marketing Por digital isso que eles ganham tanto presentes. ganha muito, 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 muito. Eu gravei uma vez com uma digital e ela nem é tão famosa assim, ela estava com um pouco mais de 60 mil seguidores no Instagram e tal. E aí a gente conversando, né, enfim, e tal, nossa senhora, nada dela assim, ela compra, assim, de roupa, né? Ela trabalha muito com a parte de roupa e maquiagem. Enfim, não paga nada, não paga nada, tudo ela ganha e recebe, e quanto mais ela publica de uma determinada marca, mais coisas eles mandam para ela e tal. Enfim, é fenomenal o negócio, assim. Falar que todo dia ela falou, Bruno, eu recebo na minha casa por dia 2 ou 3 encomendas assim de marcas. Praticamente todos os dias eu recebo alguma encomenda chegando de alguma marca diferente, marcas assim que eu nunca ouvi nem falar e tal. E às vezes chegam as coisas assim, sem de forma despretensiosa. Não chega lá com uma cartinha, ó, posta uma foto do meu produto aqui e a gente vai fechar um contrato assim. Não, chega lá, ó, gostaríamos de presentear, achamos que você se enquadra no perfil de pessoas que nós queremos ter para nossa marca e tal. Gostaria muito que você aceitasse essa sandália aqui de R$ 500. E aí, vai usar, não vai usar e tal? Então, isso acontece muito, tá? Pode falar, Adriano. Eu acredito que seja uma estratégia. Se você, é igual esses artistas, né? O cara vai usar a sua marca e tipo, você não pagando nada, entre aspas, né? Tipo, divulgando sua marca. Então, vai falar, a Cláudia Raia está usando o meu vestido. Aí todo mundo vai querer procurar aquele vestido. É uma forma de divulgação, na verdade, né? Um presentinho. É total isso, total, tá? E dá resultado, porque dá retorno, tá? Se não desse retorno, às vezes, aí assim, a gente, mais para frente, nós vamos falar sobre algumas estratégias, né? Tem uma estratégia de defesa, tem a estratégia de penetração de mercado. Se eu quero entrar no mercado, eu vou ter uma atitude, né? Se eu já tenho mercado, aquele mercado já consome meu produto, eu tenho que estar muito mais preocupado em manter minha base, né? Não posso perder minha base. Tenho 50 mil clientes. Beleza, eu quero chegar a 60 mil, mas eu só consigo chegar a 60 mil, ganhar mais 10, se eu tiver aqueles 50 mil, né, uma boa parcela daqueles 50 mil satisfeitos, fiéis, recomprando. Né? Então, a minha estratégia é diferente. E a gente vai falar sobre isso também. Mas o importante é saber que isso vai dar resultado. Então, gente, olha só, se vocês estiverem na empresa de vocês e alguém falar assim, poxa, vi aqui no currículo de vocês que estou sabendo, Carla, que você está fazendo um curso de administração, e eu sei que no curso de administração tem a disciplina de marketing. Então, poxa, ajuda a gente aqui, a gente vai lançar um novo produto aqui na empresa e tal, acho que você é a pessoa certa, a gente não tem hoje condições de contratar um profissional de fora e tal, você aceita esse desafio e tal? Mas qual é o desafio? O desafio agora é você fazer um planejamento de marketing para a nossa empresa. E aí, Carla, como é que você se sentiria? Se sentiria bem? Ficaria nervosa? Ia cair para dentro? Ia aceitar? Como é que você se vê num desafio desse? Porque é totalmente possível acontecer. Eu ia mandar procurar o professor Bruno. Modéstia. Ia mandar te procurar, uai. Mas olha só, Carla. É difícil, não, agora falando sério, é difícil, não é fácil. Eu trabalho com vendas, então você a pessoa que trabalha sozinha, né? Como eu trabalho com vendas, eu atendo meus clientes, eu preciso divulgar os meus produtos, eu preciso de alimentar as redes sociais. Não é fácil, não é fácil, não. Você tem que ter tempo para
Você tem que inventar tempo. Tem que se dedicar, tem que se dedicar. Tem que se dedicar e muito. Ô, Carla, depois, Professor, se você quiser, me chama para a gente bater um papo de funil de vendas. Tá? Tá Posso legal. dar umas dicas, não sei se você já implementa, mas tem umas coisas legais aí que você pode fazer de forma manual, né? Não é o ideal, mas te traz resultados, tá? Pode falar. Legal, obrigada. Acho que foi o Romero que chamou, né, Romero? sim, boa noite. Eu estava vendo o cara falando aí que, por mais credibilidade que tenha, é sempre uma responsabilidade, um desafio muito grande, né? Isso em relação a... Você está falando que é a blogueira lançando um produto? Essa área aí se ela fosse ser chamada para fazer um trabalho na área de marketing aí que o senhor colocou aí. Então, eu falei bem superficialmente, até é legal você tocar nesse assunto, assim. Sempre que a gente vai trabalhar uma marca, né, e aí a gente quer trazer um garoto propaganda, um âncora para aquela marca, antigamente era um artista, né? Não tinha isso, artista, um jogador de futebol e tal. Hoje eu tenho o perfil do digital influencer, né? Para trazer ele podendo ser um embaixador da minha marca, ele ser um âncora dessa minha marca. Mas a gente sempre faz uma discussão muito profunda e um levantamento do perfil daquela pessoa que vai representar a marca, né? Um histórico daquela pessoa. A gente precisa montar um contrato, estabelecer um contrato muito bem amarrado, muito bem redigido em relação às sanções, em relação ao que pode, o que não pode, tal. A pessoa está vendendo a própria imagem. E por vender a própria imagem, ela vai ser cerceada de uma série de coisas. Tá? Então, se eu estou contratando uma blogueira, de repente, para divulgar uma igreja evangélica, tá? Estou dando um exemplo aqui de religião, tá? Não me crucifiquem, por favor, mas beleza. Se essa blogueira que está representando a igreja, né, que está fazendo algum trabalho ali como embaixadora de um projeto daquela igreja, beleza, daqui a pouco ela aparece numa balada, bebendo a cerveja dela, bebendo champanhe, bebendo não sei o que, ela acabou. A gente queima o projeto da igreja, a gente queima e tal. Então, assim, tem que ter um alinhamento muito forte e um fechamento contratual, assim, com respaldo jurídico bem interessante, para que isso não seja um tiro no pé. Vou dar alguns exemplos muito rápidos aqui. O Neymar, né, teve aquele caso lá de agrediu, não agrediu a menina e tal, independente do que tenha acontecido de fato, primeiro momento o repasse dos royalties e tal, isso é congelado na hora. Pode ser que depois ele tenha, né, uma cláusula contratual que ele receba os retroativos. Mas a primeira coisa que a empresa faz, a gente está desvinculando aqui, você não recebe mais nada e tal, vamos fazer uma nota aqui repudiando o que aconteceu e tal, enfim, mas o estrago já está feito. A Ludmilla, há um tempo atrás, Ludmilla cantora, tá? Ela lançou uma música fazendo uma apologia à maconha. Plantei um pé lá no meu quintal, vou vender a grama da verdinha a R$1. Ela teve várias sanções de patrocínio, tá? Várias. Teve boicote. E aí a gente fala assim, poxa, a Ludmilla, há pouco tempo atrás, ela apareceu nas redes, eu não vou mais participar de rede social porque eu estou sofrendo muito preconceito e tal. Mas tem alguns movimentos de haters que começam através de uma fagulhazinha. A gente sempre fala, né? Através de uma fagulha que você tem um incêndio, né? O incêndio, ele pode, independente da proporção que ele tem, ele começa com uma fagulha, um negocinho pequeno. Às vezes, alguns movimentos, isso acontece muito com político, tá? Alguns movimentos de pessoas que entram lá para te criticar, para te dar porrada e tal, começam, às vezes, por um ato falho seu em algum momento da sua trajetória. Aí aquela pessoa começou a seguir, né, e que puxou outras pessoas, que puxou uma comunidade feminista, por exemplo, e tal, e eles ficam ali, paradinhos, só esperando. Você pisou na bola de novo, eles vão lá e, né, colocou alguma coisa polêmica, você vai ter porrada. E outras pessoas fazem e passa batido. Né? Então, Bruno, acontece muito. Pode falar, Berg. Teve uma situação de um jogador que a Coca-Cola estava em cima da mesa. E, assim, a princípio eu não vi nada demais. Ele tirou a Coca-Cola e botou a água. Beleza, eu notei, achei, não sei se foi grosseria, mas ele não bebe Coca-Cola. Mas isso deu uma confusão do caramba.
Isso perdeu dinheiro à beça, né? Muita gente repudiou aquilo, entendeu? Outras concordaram, porque ele não bebe Coca-Cola, não sei se era patrocínio, mas a princípio eu não vi. Assim, ele tirou a Coca, estava na mesa dele. Ele tirou e botou a água. Caraca, que confusão que deu, cara. Então, o que acontece? As empresas, Roberto, as empresas elas pagam milhões para poder somente aparecer naquele momento ali. Então, imagina que aquela transmissão, eu não lembro se essa foi uma transmissão de Olimpíadas, acho que foi das Olimpíadas. Eurocopa. Foi da Eurocopa. Não foi a Champions. Aí, olha só, a Champions, não, a Eurocopa, né? Ela é transmitida em centenas de países. Já começa por aí. Então, aquele momento ali é o momento onde aquela marca vai estar sendo exposta. Ela pagou para estar ali. Ela pagou. E aí, cada jogador também, assim, tem algumas diferenças de contrato, mas os jogadores eles também recebem uma verbinha que faz a composição. Você já deve ter ouvido falar de bicho, de não sei o que lá, tal, direitos de imagem, não sei o que lá. Então, o jogador ele também recebe uma verba, ele também recebe um dinheirinho que é proveniente daqueles milhões que a empresa colocou ali, que a marca colocou ali para ela aparecer. Aí, beleza, colocou milhões, né, para ter aquele espaço ali. Não é para ninguém falar, compre Coca-Cola, beba Coca-Cola. Não é. É só para ela aparecer, só para ela ser vista. Só para isso. Só para a marca ter visibilidade, a visibilidade de marca. Aí, eu estou lá naquele meu momento, que eu paguei milhões e milhões. Aí eu vou lá, pego, opa, dá licença, não quero que você apareça. É muito difícil, Berg, é muito difícil. Eu não posso dizer isso com certeza. Pode ter sido um ato falho, tá? Realmente um lapso do jogador, ele foi lá e tirou, por um acaso. Mas os jogadores, antes, eles têm uma assessoria que fica ali no ouvido. Você vai entrar. Você que vai entrar. Tem 11 jogadores lá. Quem vai falar hoje é você. Então, cuidado com isso. Não fala disso, isso aqui não pode, isso aqui não sei o que lá. Respeita o layout daquele local que você vai entrar e tal. Você nota que tem um layout, tem uma coisa. Vamos pegar o cara lá no campo para falar com o cara. Beleza. O que acontece, o Berg? O jogador agora ele para em qualquer lugar? Não. Tem uma área especial no meio do campo, aí vem alguém com backdrop ali atrás, fica com as marcas ali aparecendo. Ai de um repórter se fizer uma reportagem, filmar, gravar com o jogador e não tiver aquele backdrop ali atrás. Está arriscado o cara ser demitido. Porque as empresas pagaram milhões, pagaram vultuosos valores para estar ali. Aí o cara vai e tira a marca dali, entendeu? No mínimo, pegaria mal, mas ainda tem. Aí entra um outro contexto que foi o pior, Berg, que foi esse julgamento dele fez por querer, ele fez sem querer. A empresa tem os direitos dela que estão garantidos no contrato. Opa, eu paguei para minha marca estar ali. Vocês deixaram ele tirar. Eu quero ser ressarcido por isso. Como é que eu calculo o prejuízo que a empresa teve naquele momento? Não consigo calcular. Aí pronto, aí, meu amigo, já virou a polêmica, já deu o que propor. Mas muito provavelmente alguém de dentro, né, da assessoria lá de comunicação e tal, começou com esse estopim. Aconteceu, alguém foi lá, jogou o vídeo. Atenção, o que o jogador faz com a marca Coca-Cola? Aí acabou, meu amigo. Isso mesmo. Entendeu? É isso aí mesmo. Mas tem toda essa parte de bastidores. Analisar a estratégia é muito bom por isso. É olhar, Berg, isso que você trouxe aqui para a gente é muito valioso, porque assim, é a oportunidade de nós olharmos os bastidores. Então, toda uma estratégia, tanto bem sucedida quanto mal sucedida, ela tem uma história por trás. E essa história é onde está, né, a cereja do bolo ou a cereja estragada do bolo, entendeu? Então, nesse caso aqui, é exatamente isso. Podem ter até outros adendos, mas é essa situação que aconteceu. Por isso que reverberou dessa forma. Tá? Então, voltando aqui para... Professor, pode falar, cara. Eu não tenho meu marketing, não, mas aliás, eu tenho. Meu marketing são os meus clientes mesmo. Eu tenho um grupo no WhatsApp que tem quase 150 pessoas, a maioria é mulher, né? Então, todos os dias, né? Tem gente que recebeu o produto, algum produto que comprou comigo. Então, elas sempre postam lá, sabe? Aí postam lá, olha que lindo que eu ganhei, super recomendo. Então, é o meu marketing, entendeu? Eu mesmo falo com elas, olha,
comprou, bota lá no grupo, no final do mês está concorrendo a um sorteio. Boa! Então, assim, todos os dias... Aí tá certo. Aí né? você faz o... Ó, eu vou ter que pegar aqui algumas lágrimas que estão escorrendo aqui, porque o professor... Maneiro. Também achei bacana. Danado. Aí, todos os dias, tem alguém para me recomendar, entendeu? Então, assim, todo dia é um assim, bota no grupo a minha mãe, bota no grupo a minha filha, bota no grupo a minha amiga, minha vizinha. Então, assim, e meus clientes, assim, 90% dos meus clientes são de Minas. Ah, legal. Assim, 5% são do Nordeste, entendeu? E o restante é aqui do Rio, entendeu? E é de Minas porque eu publico no Marketplace, entendeu? Então, assim, eu boto só coisas assim, coisas que estão realmente em promoção e que valem a pena. Então, assim, o pessoal procura muito por utilidade doméstica. Entendeu? Então, assim, imóveis também. Então, a captação dos meus clientes toda, né? É assim, 90% de marketplace. E assim, 90% é de Minas. Você falou aí várias coisas, Carla, que você disse que não tem marketing, né? Depois você se corrigiu. Quando você estava fazendo a sua narrativa, eu já estava pensando aqui, vou falar com ela no final para ela fazer uma campanha de fidelização, mas você já estava fazendo, ótimo. Né? Mas você acabou de me falar de pesquisa de mercado, que é para você saber o que as pessoas pesquisam mais, o que sai mais, tá? Você precisa entender do seu mercado, você precisa ter um domínio. Tá? Você me falou de uma estratégia de marketing muito interessante, que é uma estratégia de retenção e de visibilidade para você. Né? Você consegue reter fazendo a campanha de promoção, ó, você vai concorrer a um sorteio e tal. Isso é fidelização. E você, ao mesmo tempo, está incentivando o boca a boca, né? Que podem fazer qualquer tipo de estratégia de marketing. Não existe nada mais eficiente hoje ou melhor, mais confiável do que o marketing boca a boca. Tá? O marketing boca a boca hoje sem dúvidas assim, porque não tem nenhum valor por trás. Né? Você tem aquilo que é o espontâneo, aquilo que estou feliz, usei, gostei, eu vou recomendar. O contrário eu também faço. Não gostei, eu vou lá e detono. Mas eu só faço isso de forma livre, né? De forma espontânea. Então, você ter isso se manifestando é muito legal, tá? Muito, muito legal mesmo. Às vezes, você consegue até trazer isso para o seu marketplace, né? Trazer isso como recomendações para você, enfim, isso também é bom, tá? Sim, o povo, não, por exemplo, no marketplace, as pessoas não têm ainda o costume de recomendar. Por exemplo, lá tem umas estrelinhas que você vai lá e dá a nota para quem te atendeu, né? Para quem que fez negócio com você. As pessoas não têm essa. Mas, graças a Deus, todos que me deram estrelinha, que foram lá me avaliar, me deram a pontuação máxima. Então, isso aí também conta muito. Isso é fundamental. Você está falando de um universo, por exemplo, você está vendendo para pessoas de Minas que às vezes nem te conhecem. Não me conhece, ninguém me conhece. E assim, aí, qual vai ser a referência? A referência vai ser o que os outros estão dizendo de você, né? Exato, e acaba fazendo até uma amizade, né? Exatamente assim. Tá? Isso é uma tendência, tá, gente? Isso é uma tendência. Mas tem que ver com ela. São 35 participantes, entendeu? Ela fazendo propaganda da empresa dela. Estou interessado também em ver com ela. Tá, sim. Berli, ela pegou um gancho. Pegou um gancho aí, ó. Não, se ela falou 5 minutos, eu já estou me oferecendo aqui para a sociedade, para a gente fazer uma estratégia aqui, sim, para eu ter participação aqui nos lucros aqui da empresa dela, né? Porque você tem uma empresa. Não pense diferente disso, tá, Carla? Ela mais 5 minutos. É verdade. Minha empresa é o meu CPF. Eu entro nessa. Mas assim, só desconstruindo aquilo que você iniciou falando, que você não tem marketing, você tem um marketing. É verdade. Está fluindo bem, tá? A gente pode discutir depois outras estratégias, mas que hoje você tem um marketing, você tem uma estrutura de comunicação, você tem, tá? Eu estou explorando todos os canais, tem canal que eu posso explorar mais, eu estou dedicando o tempo necessário para aquilo que eu quero e tal. Aí já são outros 500, né? São outros desdobramentos da estratégia. Acho que você tem, tá? Então, gente, eu só queria mostrar eu montei aqui, eu não sei se lembra, né, de longe aqui, uma espinha dorsal, tá? Mas isso aqui é o planejamento de marketing. Olha só, cabe num slide só.
Então, eu começo com uma pesquisa de marketing. Ah, o Berg acabou de ser convidado lá para ser o gestor de marketing da área lá da empresa dele. Desculpa, Berg, você trabalha com o que hoje? Tem alguma ocupação? Eu sou diretor de uma unidade de pronto atendimento hospitalar. Pronto. 24 horas. Área médica hospitalar, legal. Estou há 4 anos. Eu tenho 21 anos de experiência em área, em fábrica, né, na área de qualidade. Sou técnico em segurança do trabalho e hoje eu estou há 5 anos na área pública. Hoje é uma OS, mas eu era da prefeitura. Mas eu estou como diretor administrativo. Então você atuou em área fabril, cara. Área fabril mesmo, médico hospitalar, de produtos. Na Bucam, ali em colégio, não sei se você chegou a conhecer Bucam Matheus Plástico. Sim, conheci, cara. Conheci. Trabalhei lá. Legal. Eu fui lá de Irajá. Eu era de Irajá e trabalhava em colégio. Eu vim morar em Maricá, estou 30 anos aqui já. Ah, tá. Pô, legal. Caminho próximo aí de uma vivência grande que eu tenho, né? Que é da área médico hospitalar também. Indústria, né? Mas aí imagina, Berg, que você que já passou por alguns desafios na vida, né? De repente, você, por ter competência, por ter uma vivência já multidisciplinar e tal, você recebe aí esse convite, de repente, na sua empresa. Cara, agora você tem que desenvolver um plano de marketing e tal. Então, a grande base, independente do foco, do contexto que seja, é você seguir mais ou menos essa cartilha aqui. Tem uma série de desdobramentos? Tem. Pesquisa de mercado, você tem que avaliar quantitativamente, você tem que avaliar qualitativamente, tem que fazer uma pesquisa demográfica, sabe? Você tem que entender muito do mercado, tal. Tem várias ferramentas. Você tem as fontes primárias, você tem as fontes secundárias, e geralmente a gente recorre primeiramente às fontes secundárias. O que é uma fonte primária? O que é uma fonte secundária? Não sei se vocês conhecem. Uma fonte secundária são aqueles dados que já estão lá prontos. Então, um grande fornecedor de fontes secundárias, IBGE. IBGE, você vai lá, quero saber qual é a população do município de Maricá, do município de Nova Iguaçu. Você vai lá, IBGE Cidades, olha lá, tem várias informações, IDH, densidade demográfica, índice de alfabetismo, renda média, enfim, uma série de informações lá. É uma fonte de dados secundários que você tem. Eu estou entrando para a área médica hospitalar. Você tem, com certeza, uma associação da área médica hospitalar que vai ter um monte de informação também. Aí você chega lá, quero ver aqui a área de cardiologia. Legal, de emergência, né? De emergência, sei lá, com dados de acidente de trânsito. Enfim, aí você tem lá um boletim lá que você pega. Qual é a grande diferença? Aí vem a parte da pesquisa primária. A pesquisa primária, gente, os dados primários, é aquilo que você encomenda para fazer. Então, eu quero moldar uma pesquisa exatamente no formato que eu desenhei. Aí, beleza, é você que está fazendo. É caro. Pesquisa de mercado é caro. Eu não sei se eu comentei com vocês, mas se vocês forem tocar uma pesquisa qualitativa, pegar aí uns 3 grupos, são grupos pequenos, tá, gente? Aí 12 pessoas. Tem gente que chega a fazer com 20, não recomendo. No máximo 12, o ideal 8 pessoas. Faz 3 grupos de 8, você vai pagar aí R$30 mil, brincando, tá? É filmado, é bem legal os resultados e é tudo tendência, tá? É uma pesquisa quantitativa, você consegue com valores menores, mas para você ter uma pesquisa legal, você tem que fazer uma cobertura muito ampla, né? Então tem que pesquisar muita gente. Para pesquisar muita gente, você precisa de muita gente em campo, buscando os dados, e aí você vai aumentando os custos. Então, ter uma pesquisa primária, de fonte primária, é mais caro. Mas aí, dentro de pesquisa também, você desdobra para análise da concorrência. Então, tem que entender o mercado que você está entrando. O Berg talvez nunca tenha passado por isso. Talvez na época que ele estava na área lá do colégio, ele tenha pego essa necessidade. Mas se você tem um mercado que você tem 200 concorrentes imediatos, cara, é difícil você dizer que você se diferencia. Você vai ter muita guerra de preço. Você tem uma tendência em que seu produto seja tratado como commodity, né? O comoditismo, enfim, e tal. O Theodore Levy, ele até fala que não existe commodity, né? Sempre vai conseguir ter algum tipo de diferenciação. Mas, às vezes, para você diferenciar, você vai ter que investir tanto tempo e tanto dinheiro que fica, às vezes, inviável. Porque a partir do momento que você
imagina você, na área médica hospitalar, o Berg vai entender bem o que eu estou falando, para você lançar um produto novo, e por isso que teve tanta discussão em relação à vacina, você leva aí de 10 a 20 anos para conseguir lançar um produto novo. Porque além da pesquisa e desenvolvimento, até você chegar no ideal do produto, você gasta anos fazendo teste, aí você tem os ciclos de teste que são em animais, aí tem que levar um determinado período, aí depois você faz um ciclo de testes em um tipo de espécie, depois você vai para uma outra espécie, por exemplo, macaco, você começa em rato, depois vai para macaco, para depois você fazer o teste em humanos. E aí são várias limitações, você já não começa de cara, né, com idosos, você não começa de cara com gestante. Então, tem vários produtos, não pode para gestante, não é recomendado para gestante. Não é recomendado para gestante por quê? É que o produto não serve? Não, porque nunca foi testado. Entendeu? Simplesmente isso. Não foi testado, não pode ser indicado. Aí até chegar o momento de você lançar o produto, você gastou tanto dinheiro, fez tanta pesquisa, tanta coisa e tal, 10 anos. Imagina você 10 anos fazendo esses testes. É tudo muito caro, tal, e lançou o produto. Se você não tiver a proteção da patente, cara, no mês seguinte, seu concorrente vai lá e lança sem fazer 1/10 do esforço que você fez. Então, quando você tem um mercado muito disputado, muito concorrido, às vezes você lançar alguma coisa nova, se você não tiver muita proteção desse mercado, né, de patentes e tal, você está frito, porque vem alguém, lança algo similar, parecido, né, já sabendo como é que o mercado vai reagir para aquele lançamento, para aquele novo produto, que já tem uma demanda criada. E aí você perdeu muito tempo. Então, o mercado muito concorrido tem essa dificuldade. Agora, se tem um mercado que só tem 2 ou 3 disputando com você, você tem muito mais espaço para inovar, para trazer características novas e tal, enfim, e se garantir, tá? Existe essa dificuldade aí. Aí as estratégias de marketing e o marketing mix, a gente vai falar aqui de produtos, né, dos 4 Ps, né? Acho que vocês já ouviram alguma vez na vida falar sobre os 4 Ps de marketing, enfim, mas eu queria chamar a atenção de vocês para 2 outras terminações. Quando a gente fala de uma empresa, não basta mais os 4 Ps. Nós temos uma abordagem hoje dos 4 Cs, tá? Eu vou falar um pouquinho mais à frente. E nós temos que englobar uma característica que é do marketing de serviço. E aí nós agregamos 7 Ps, tá? Então, ao invés de vocês pensarem nos 4 Ps apenas, pensem nos 7 Ps, que é pessoas, processos e evidência física, tá? Eu não sei se eu falei para vocês que eu comprei uma televisão aqui, televisão muito boa, né? Feliz da vida com a minha televisão grande e tal. Falei, agora eu vou ver o Mengão vai ser melhor ainda ver o show do meu Mengão, né? Se tiver vascaíno, tricolor, botafoguense aí, eu lamento muito. Mas beleza, e eu estava muito feliz com a minha televisão, poxa, usando e tal. Um belo dia, um amigo veio aqui, estava me ajudando. Eu pago tudo aqui, para fazer tudo aqui em casa, menos para pintar. Pintura é comigo. Eu falo, não, pintura tem que ser comigo. Pelo menos isso eu faço. E um amigo veio aqui para me ajudar a pintar e tal. Ele olhou, rapaz, a minha televisão é igual a sua e tal, beleza. Pá. Pois ele viu que a televisão dele ainda era uma versão anterior à minha, né? A minha estava mais novinha e tal. Aí ele começou a me perguntar, e você já fez não sei o que lá? Pô, essa função aqui é muito boa e que ela conecta com não sei o que lá. Eu não sabia de nada disso. Eu já estava feliz com a minha televisão, mas ele chegou e ele sabia de várias outras coisas, várias outras funcionalidades da televisão. E aí eu te falo, gente, o fabricante não está falhando comigo, porque assim, você compra uma marca e para fidelizar isso que a Carla está fazendo, né, fazer uma campanha de fidelização, eu tenho que aproximar. Não adianta eu comprar um produto e subutilizar esse produto. Eu tenho um carro, mas o carro tem uma característica que se você usar uma funcionalidade X, Y, Z, ele vai ser mais econômico, vai ser isso, tal, não sei o que lá. Se ele vai gerar economia hoje, economia, por exemplo, de combustível, o combustível está caro para caramba, isso não é fundamental que todos os clientes saibam? Se a empresa não comunicar isso, não doutrinar os clientes a usarem essa funcionalidade do carro, está sendo subutilizado. Aí, no final das contas, falou, gastei para caramba. Na hora que eu vou comprar um novo carro, falou, essa marca aqui que eu estava usando, estava gastando a beça, não vale a pena não, vou comprar outra marca, vou procurar outra marca.
perdi. Eu, como fornecedor, perdi. Então, a mesma coisa está a empresa, né? Que, poxa, às vezes vale a pena ter um demonstrador de produto lá, às vezes vale a pena a televisão se programar para ter, ó, acessa essa áreazinha aqui minha e tal, fazer um tour e tal, de vez em quando a própria televisão colocar lá. Eles têm tecnologia para isso, inteligência artificial, coloca lá programado e tal, ó, usa essa funcionalidade e tal. Percebemos, eu como a inteligência artificial, estou eu dando uma viajada aqui, percebemos que a função XYZ quase não foi utilizada ou nunca foi utilizada pelo senhor. Já matou a minha curiosidade, pode ser que eu passe a usar. Entendeu? Eu começo a explorar melhor, eu tenho uma possibilidade de ficar ainda mais feliz com o uso do produto, ainda mais encantado. Outra coisa que é muito importante para a gente considerar os 7 P's é o estado de espírito do comprador. Eu sou um comprador. Se eu tiver num dia ruim, não importa que a Carla esteja vendendo o melhor produto. Eu posso encrespar com a Carla e ir lá e avaliar mal a Carla. São os pontos de contato, às vezes, determinam isso, sabe? De eu avaliar bem ou mal um determinado produto, um determinado serviço, justamente pelo meu estado de espírito. Eu estou chateado, estou triste e tal. Então, por exemplo, ó, a gente vai começar a aula. Eu programei aqui um trabalho para vocês e tal. Vamos supor que o Berg hoje não esteja bem, não está legal, o dia dele não foi bom, ele nem queria assistir a aula, mas, poxa, logo hoje o professor programou uma tarefa aqui para a gente, pô, não estava afim, não queria nem assistir a aula, mas ele se sente obrigado a assistir a aula, porque tem esse trabalho pode render um ponto para ele e tal, ele vem, mas ele está com a carga negativa. Então, tudo que eu estiver falando aqui pode ser ruim para ele. Pô, isso está enchendo ladainha aqui. Isso quer dizer que minha aula esteja sendo ruim? Talvez não, gente. Talvez não tenha nada a ver. Talvez é o dia, é o estado de espírito da pessoa que vai impactar a percepção dela. Então, adicionem esse P também para os 4 P's, que é importante. O fator pessoa é importante. E outra coisa é a evidência física. E aí também vem de encontro. O cartão de crédito, tal. O que você usa do cartão de crédito? Você usa o serviço. Mas muitas vezes você vê um cartão de crédito numa coloração diferente, você sabe, pô, aquele cartão de crédito ali é um cartão de crédito de um cara que é poderoso, né? Um platino, não sei o que lá, não é qualquer um que tem. Então você tangibiliza uma coisa que é só serviço, que é intangível, aí você traz uma evidência física daquilo. A Starbucks lá com café e tal. Qualquer esquina você tomava um cafezinho, meia tigela, R$2, R$3 e tal. Starbucks vai lá e traz um layout diferente, uma loja bonita, bacana, agradável, aconchegante, diferente daquilo que você estava acostumado a ter quando você entra na padaria lá da sua esquina e tal. Você, além de tudo, paga mais por isso. Olha só que legal, vou pagar mais para usar. Mas ela trouxe uma evidência física, ela tangibilizou aquele seu momento de usar um serviço. Só um instantinho, Carla. Tem mais uma característica do serviço. O serviço também, você muitas vezes, o serviço você não pega, você não apalpa, né? Então, a sua expectativa ao adquirir um serviço pode estar lá em cima, né? Lá em cima. E a empresa ela tem que ter todo o cuidado para manter a sua expectativa lá em cima e talvez ela fazer que sua expectativa ainda suba. Né? Mas como é que ela faz isso? Com as evidências físicas. Imagina vocês, tentem imaginar, eu acho que todo mundo aqui já usou o metrô uma vez na vida. Imaginem vocês se não tivesse sinal sonoro, se não tivesse as marcações, se não tivesse aquela faixa amarelazinha lá te proibindo de ultrapassar, se não tivesse nada daqueles sinais. O metrô, por exemplo, se você não tivesse um sinal de que a porta vai abrir no lado esquerdo ou no lado direito, que você está chegando na plataforma do Maracanã, por exemplo, você ia ficar perdido usando o serviço. Imagina que você está usando a primeira vez, você é um gringo. Acabou, cara. Você ia ficar rodando o metrô, a estação do metrô, indo e vindo, sem saber onde você está nunca. Sem saber onde você tem que descer, porque abre e fecha a porta rapidinho. Né? E aí, às vezes, o metrô está cheio, se você não souber que vai abrir do lado esquerdo, você se encaminhar para o lado esquerdo já, ficar ali posicionado, mas é tão sutil isso que você nem percebe que você está sendo doutrinado a usar bem aquele serviço. Então, você acaba tendo uma experiência de consumo positiva em relação àquele serviço que você está comprando, que você está contratando. E isso é importante. Pode falar.
Deixa eu pegar só uma deixa só. O Berg, a Carla tinha levantado a mão. Carla, posso deixar o Berg falar primeiro? Pode falar, Berg. E, aconteceu em 76, 1976. A Fiat veio para o Brasil. Então, quando a Fiat veio para o Brasil, ela montou lá, a montadora lá em Betim. A Fiat italiana, né? É de Turim, isso mesmo. Isso. E veio para o Brasil. O que aconteceu? Ninguém conhecia a Fiat no Brasil. Nunca ouviu falar. E não Então, tinha blogueiro, né? dela... Não tinha blogueiro, Oi? né? Não tinha blogueiro na época, né? Para ajudar, né? Exatamente. Como é que ia fazer? Porque a mecânica só era box. E o que a Fiat fez? Investiu em treinamento de mecânicos. Começou lá em Betim, lá em Belo Horizonte. Expandiu para o Brasil todo. Mas investiu pesado. Quer fazer? É de graça. Você vai conhecer a Fiat. Vai conhecer a mecânica da Fiat. Gente, hoje a potência que é. Fabricava na época, em 76, vieram para fabricar 800 veículos por ano. Eu nem sei quanto deve fabricar 8 mil. Uma centena de milhares. Mutou seu microfone. Não conhecia mecânica. Mecânica eu sei porque meu pai fazia parte de uma área de fabricação de montagem e ele sempre contou essa história. Eu pesquisei por causa disso. E meu pai falava que a Fiat pagava de graça. Você pode, aqui do Rio, vai lá para Betim. Aí chegava lá, ficava no hotel, lá 15, 20 dias, aprendendo a mecânica e espalhando para o Brasil todo. E hoje a potência que é, né? A Fiat. Mas começou assim. É bem legal. Já vou deixar você falar, tá, Carla? Só para não perder o fio da meada. O que você está falando é uma estratégia que a Tigre adotou, anterior, inclusive, à Fiat. Está lá naquele projeto, lá no artigo que eu entreguei para vocês, tem isso. E eu acho que, para mim, é o marco da Tigre. Essa estratégia que eles adotaram, que é investir no público que é o influenciador de compra. Porque o mecânico não é o cara que vai comprar, mas é o cara que pode influenciar. É o cara que vai chegar em casa, vai falar com a esposa, que vai falar com o filho, que vai falar com o sobrinho, que vai falar com o neto, que vai falar com alguém, enfim, e vai começando a dar idoneidade para aquele produto, para aquela marca. Né? A Tigre, no momento, quando ela se lançou no mercado, né, com essa ideia inovadora, as tubulações eram de ferro. Então, imagina só, naquela época, lá na década de 50, de 60 e tal, alguém dizia assim, ó, a gente vai botar plástico dentro da sua parede. Ele falou, tá maluco? Vai vir chumbo, né? Concreto. Era chumbo, né? Vai vir tijolo. Vai quebrar tudo, não vai dar certo. Não vai nunca prosperar essa empresa aqui. Então, ela teve umas barreiras de entrada que são normais, era uma inovação, um produto diferenciado, inovador, você passa por barreiras de entrada, né, naturais, sejam elas políticas, sejam elas da sua concorrência que não quer que você entre e tal, vai espalhar coisas ruins de você mesmo, vai falar fake news e tal, isso vai acontecer. A equipe de venda vai falar aí, ó, não presta não, tu vai colocar isso dentro da sua parede, tá maluco, não faz isso não, e tal. E aí a Tigre começou com uma campanha, um projeto de treinamento para todo mundo que quisesse aqui do Brasil. Eles tinham um ônibus e saíam em caravanas, parava lá dentro de um municípiozinho pequeno lá e tal. Ó, quer ter um treinamento? Quer aprender a hidráulica? Quer aprender a fazer hidráulica? Vem aqui e tal. E tinha cartilha, tinha tudo. Eles davam um certificado. Tem histórias maravilhosas assim, de pessoas que pegaram o certificado, nunca tinham feito curso de nada. De nada, a gente está falando da década de 50, década de 60 e tal. Aí vem os caras e vem com essa ideia. E para mim esse foi o grande marco da Tigre, né? Investir fortemente nos influenciadores, né? Nos influenciadores de compra, né? É isso. Carla, pode falar, desculpa, tá? Não, tudo bem. Quando o senhor falou aí de evidência física, eu pensei no seguinte, quando isso de eu pedir para os meus clientes, inclusive, de mandar foto, né? Isso, para mim, ajuda muito nessa parte de evidência física, porque eu vou montando um catálogo só com fotos reais. E aí, tudo o que eu vou... A maioria das coisas que eu publico, né? Que eu divulgo, eu vou lá, procuro a foto primeiro e aí publico já com a foto, porque quando eu vou
publicar, eu pego da loja que eu represento, e ali tem mais a figura, né? Não é a foto, é o design, né, do produto. Então, essa evidência física, ela é importantíssima, mas é muito importante mesmo. E assim, aí como a gente trabalha junto com temos vários outros colegas, né? Então, quem que não tem, todo mundo, a gente tem um banco de dados de fotos reais, sabe? E todos os nossos clientes vão mandando para a gente. Então, quando a gente quer alguma foto, a gente vai lá naquele banco de dados, que é um grupo no Telegram, que a gente só guarda as fotos reais. Então, assim, essa evidência física é muito bom. É um resultado maravilhoso. Isso que você está falando, depois você dá uma pesquisada com mais profundidade. Duas coisas que eu vou te indicar. Eu acho que nós vamos falar de marketing digital mais para frente, mas você já pode dar uma olhada. Prova social, essas fotos são provas sociais, tá? Depois você pode pedir também que elas façam alguns relatos, tenta... enfim, que eu vou te dar estratégias e tal, isso não tem tanto a ver com a aula. Mas dá uma olhada em provas sociais e dá uma olhada em copywriter ou copywriting, tá? Que são os textos que acompanham, né, as publicações e tal, enfim. Isso tem um poder maravilhoso. O copywriter é um dos profissionais, quando a gente cria uma equipe de marketing digital para fazer gestões e tal, o copywriter é um dos que tem um dos melhores salários, tá? Uma das melhores remunerações. Você está aí com uma base de R$2.000 a R$3.000 para todos e tal, o copywriter está lá em R$4.000, R$5.000. Só para você ter uma noção da importância de fazer o copywriter, né? Entender bem as estratégias, as ferramentas de gatilho mental e tal. Isso funciona muito, chamada para ação, tá? Isso pode te ajudar eu bastante. estudo um pouquinho disso tudo, sabe? Eu procuro ler e estudar um pouquinho disso tudo, mas é o tempo mesmo que falta. Isso vai te dar um impacto. Gente, eu vou tentar correr um pouquinho, não reclamando, vocês estão participativos, isso é ótimo. Eu trouxe um desmembramento aqui de algumas coisas, tá? Eu vou chamar a atenção só para esse caso aqui da pesquisa de mercado, a importância da pesquisa de mercado. Vocês já devem ter ouvido falar do fracasso da New Coke, o lançamento da Coca-Cola. Assim, a Coca-Cola é um dos melhores cases de marketing, né? Mas ela também tem dos cases de fracasso que foi os maiores da história, em termos de marketing. E isso tudo por uma falha no projeto de pesquisa que eles fizeram, tá? Alguns anos atrás, umas décadas atrás, se eu não me engano, na década de 80, eu tenho até o case aqui, mas, enfim, não me lembro qual foi a década exata. A Coca-Cola decidiu, uma empresa centenária e tal, né, naquela fórmula já consagrada da Coca-Cola e tal, guardada a 7 chaves, fazer uma alteração no sabor do seu produto. Ah, legal, vamos lá. E aí começaram a fazer pesquisas qualitativas. Vocês já devem ter ouvido falar como é que são feitas alguns tipos de pesquisa. Você faz pesquisa duplo cego, pesquisas... me fugiu o nome. Você tem o duplo cego, tem a pesquisa cego, onde o duplo cego é que tanto o pesquisador quanto o pesquisado não sabem sobre o produto, né? E você tem uma pesquisa que o pesquisador sabe e quem está sendo pesquisado não sabe. E aí eles colocaram 2 marcas. Cliente oculto, né? Isso. O cliente oculto. Muito bem, obrigado. Aí você pega lá e coloca você dá algumas opções para aquele cliente, principalmente de degustação. Você pode fazer isso com medicamento e tal, e com produtos mesmo, né? Paladar, tatear o produto para ver, né, o que a pessoa acha, se é mais agradável tatear um produto X ou um produto Y, o peso, estou carregando o celular e tal, poxa, o mais pesado é melhor ou o mais levinho é melhor, notebook, né, você carrega na mochila e tal, ou esse aqui é levinho, esse é melhor, esse não é e tal. Enfim, você faz alguns testes. E aí sempre comparando, né? Você dá 2 opções, pelo menos, para a pessoa. Pegou esse aqui, gostou de pegar esse aqui? Ah, gostei. Esse aqui eu não gostei muito, não. Então, você vai lá e anota. O cara não sabe que tipo de notebook ele está pegando. Ele só vai dizendo lá o que ele acha. Ele vai relatando aquilo e tem alguém anotando, está sendo filmado e tal.
E aí eles desenvolveram uma nova fórmula para a Coca, New Coke e tal, pegaram e colocaram, né, disputando lá com outras marcas, né? E na época, nos Estados Unidos, a Pepsi, não sei se vocês sabem, mas a Pepsi já teve participação maior do que a Coca no mercado, inclusive, tá? É PepsiCo, né? Aí colocaram lá as duas, e prova daqui, prova dali. O que eles gostaram mais? Gostaram mais da New Coke. Beleza, New Coke venceu a Pepsi, né? Vamos lançar a New Coke e tal, vamos arrebentar, pá, gostaram mais, pô, de lavado e tal, vamos embora. Eu acho que deu 80-20, né? Pareto repete, né? A lei de Pareto. Vamos fazer o lançamento da New Coke. Tal, fizeram toda uma campanha e tal, pá, Pereira Pão Duro. O que eles fizeram? Recolheram a Coca tradicional das prateleiras e tal e preencheram com New Coke. Nova fórmula e tal. Gente, o negócio deu errado, mas deu muito, muito errado. Tão errado que houve boicote, houve quebra-quebra, houve pichação em sede da empresa, movimentos pró-Coca tradicional e tal, enfim, por uma falha na pesquisa, porque a pesquisa apontou que deveria lançar a New Coke. Deveria? Sim, deveria, beleza. Os consumidores preferiram a New Coke em detrimento à Pepsi, não a New Coke em relação à Coca tradicional. E aí foi um grande erro e gravíssimo erro da Coca-Cola retirar a tradicional, porque eu não sei se eu falei com vocês aquela ideia de top of mind, né, que uma marca ocupa na cabeça das pessoas. Você tem um ranking construído na sua cabeça. Eu vou comprar um refrigerante ali na lojinha, eu vou perguntar para a Carla, vou perguntar para a Meili e tal, vou perguntar para a Maria, vou perguntar para o Berg, você vai comprar um refrigerante lá na birosca da esquina. Qual é a porcaria de refrigerante que vem na sua mente? Primeiro, qual é a primeira marca? Vou responder para vocês. É a Coca-Cola. Ah, mas eu não vou comprar a Coca-Cola. Olha o que você pensa. Hoje eu vou comprar um refrigerante e não vai ser Coca-Cola. Vai ser Fanta, vai ser Guaraná, vai ser suco. Hoje eu quero um refrigerante, mas não vai ser Coca-Cola. Mas a Coca-Cola vem primeiro, até quando você não quer comprar ela. Vocês entendem isso? Então, existe um ranking ali na sua cabeça. Então, primeiro é Coca-Cola, depois é Guaraná, depois é Fanta e tal. E aí pode mudar, né? O segundo lugar tem uma disputa, tem gente que prefere Fanta, tem gente que prefere Guaraná e tal. Tem gente que vai vir com Pepsi, pá. Mas existe aquele ranking. E para todas as marcas de produtos que a gente já consumiu, esse ranking está montado na nossa cabeça. É um ranking para restaurantes. Ah, quero comer um hambúrguer artesanal e tal. Aí você tem lá 5 opções. Uma está primeiro, uma é que você vai pensar primeiro, mesmo que seja para. Não, hoje não estou muito afim dessa, vou naquela. Aí vai na segunda opção, na segunda marca que vem na sua cabeça. Então a Coca-Cola tradicional estava lá no topo, ela não estava sofrendo, não era ruim, não tinha reclamação dela, não era um produto em declínio para ser retirado do mercado. E por que os produtos que são lançados primeiro, eles fazem tanto sucesso? Porque quando você consome aquilo primeiro, aí tem a prova social, você tem uma memória afetiva, aquilo te remete a alguma coisa boa que aconteceu na sua vida. Isso quando o produto continua sendo bom, tá? Se a empresa começa a falhar com você, aí queima isso tudo. Mas quando você está em primeiro lugar e tal, e você acerta no atendimento, você acerta em entregar bem para o cliente, você faz essa manutenção. E aí, sempre quando o cliente ele vai mudar, a memória afetiva ela fala alto também na sua cabeça. Fala, poxa, mas esse produto aqui, poxa, a Coca-Cola era consumida lá na hora do almoço de família, na hora do jantar, na hora que estava todo mundo na frente da televisão para ver televisão. Então, olha só quantos sinais, quanto significado existia por trás disso. Aí, no momento que a Coca-Cola tradicional deixa de existir, na cabeça das pessoas é como se você fosse tolhido de consumir um negócio que para você estava dando certo, entendeu? Então, foi esse fracasso. A New Coke não era ruim, né? A Coca-Cola tradicional tampouco, a New Coke era preferencial à Pepsi, mas não era preferencial em relação à Coca-Cola tradicional, tá? Pode falar, Meili. Não, é que você falou da memória afetiva. Eles usam muito isso no marketing, né? Naquela imagem com aqueles caminhões iluminados, com aquele urso polar maravilhoso, com aquela coisa fofa, né? Aquela imagem fofa, gostosa. Neli, Natal para mim é Coca-Cola, Neli. Natal eu lembro de Coca-Cola. Não, mas... Não entendi.
Natal para ele é a Coca-Cola, ele falou. Isso, Natal Coca-Cola, isso Não, mesmo. não tem jeito, não tem jeito. A gente pode espernear aqui. Tem uma Sim, tendência. é ótimo que Natal que não tem Coca-Cola. É difícil, faz parte, tá dentro da memória afetiva. E aí a gente pega, assim, o negócio é tão bem estudado, tão bem estruturado, você dificilmente vê uma campanha de Natal da Coca-Cola com rock and roll, com um negócio aloprado, simulando um caos. Não, é justamente essa coisa de tradição, essa coisa fofa, sabe? Que está relacionado a valores familiares, que está relacionado, sabe? É uma coisa mais afetiva, sabe? De proteção, de compartilhar e tal. Você não tem um negócio muito drástico, sabe? Um negócio chocante, não. Até a linguagem, a forma com que é colocada, o ursinho lá bebendo Coca-Cola, abraçando o outro e tal, com não sei o que lá, é um negócio singelo. Então, é cheio de sinais para te remeter àquilo que você vive em família, aquilo que você vive, sabe? Então, é tudo muito bem estruturado. Por isso que eu sempre bato palma e não dá para dar uma aula de marketing e não falar de Coca-Cola. Não tem como, sabe? Porque eles dão aula nisso. Eles dão aula Ô, professor. Nisso. Oi, pode falar. Sem contar que o Papai Noel, a cor dele é verde, né? Ele só é vermelho por causa da Coca-Cola. Ainda tem essa história. O Papai Noel, o original, ele é verde, ele não é vermelho. Ele é vermelho por causa da Coca-Cola. Tem algumas... Ainda tem isso. Tem algumas correntes que dizem que não e tal, que era isso mesmo, mas existe esse fator da Coca-Cola tentar aliar, né, fazer essa junção da marca deles com a Coca-Cola, né, trazendo essa ideia de tradição e tal, e nunca coube. Agora, por um acaso, apareceu uma embalagem verde da Coca-Cola, mas nunca antes, né, coube a outra cor que não fosse o vermelho da Coca-Cola, né? E é tão forte que você passa na frente de um bar, se você vê um vermelhão, Coca-Cola que vai vir na sua cabeça, entendeu? Tá no seu subconsciente, não tem jeito. É tão característico, né? É tão pertencente, né? Que você inverte os valores. É igual aquela ideia da marca que substitui o produto. Então, eu não falo que eu vou passar uma navalha, não. Como é que é o nome? Uma lâmina, o nome, eu nem sei o nome. Eu falo Gillette, né? Gillette é a marca. É lâmina de barbear, né? Lâmina de barbear, vamos deixar por isso, né? Lâmina de barbear e tal. Você não fala isso. Eu vou usar Gillette. Mas é Bic a marca que você está usando? Não, mas eu vou usar Gillette. Não, é Big. É Bic. Calma aí. A marca que eu vou usar é Bic. Ontem eu estava vendo um vídeo da história da Bic. Vídeo da história? Não conheço. Se tiver, depois me manda aí que eu vou curtir. Na verdade, fala sobre a história de empresas mesmo, né? E é no YouTube. Eu vou tentar a Bic, lembrar. Ela está aqui na Dutra, está bem pertinho de mim, tá? Não sei se vocês sabem disso. A Bic não... Fantástica a história dela. Troquei as bolas. Vamos lá. Bom, aí eu vou passar rapidamente aqui, né? Estratégia de marketing. A gente tem a grande questão lá do marketing eleitoral. Eu estou trazendo esse exemplo aqui só para passar para vocês. A comunicação ela é tão importante, né? Tão importante e tão desafiadora que, por exemplo, no marketing político, né? Quando a gente vai fazer lá a campanha eleitoral, e principalmente agora, talvez esse ano que vai entrar vai ser menor ainda, você tem um período muito, mas muito curto para você conseguir comunicar o seu produto, que é o político, né? Comunicar a plataforma, comunicar para a população que ele é a melhor opção, comunicar para a população qual é o número dele, né? Que ele tem que chegar lá e digitar aqueles 2 números, aqueles 4 números e apertar o verde e tal. Mas é um período tão curtinho, né? Pensar 45 dias de uma campanha para você convencer alguém, dentre tantas outras opções e tal, né? Que aquele é melhor, é um desafio muito grande. Então, as estratégias elas precisam ser muito cirúrgicas, muito assertivas, né? Marketing Mix a gente acabou falando, né? Enfim, aí olha só como é que as estratégias elas têm que estar entrelaçadas. Então, eu tenho uma área lá de tecnologia que está desenvolvendo uma nova funcionalidade ou está estruturando, analisando uma nova funcionalidade.
Está trazendo. Aí a Natura vem lá e anuncia, olha só, vai fazer entrega agora, está testando entregas com drones. Pô, até aí tudo bem, nem lançou ainda o negócio, essa funcionalidade. Né? É uma coisa bacana, né? Para os afiliados e tal. Poxa, legal, bacana, vai funcionar bem lá no Marketplace e tal. Mas o departamento de marketing, estando alinhado, já sabendo que lá no mês 10 vai ter alguma coisa, ela começa antes a soltar alguns releases. Então, soltou lá para a Exame, essa é uma matéria da Exame. Tá? E a Exame já tem uma estratégia própria de difusão da comunicação dela, vai difundir lá no Instagram, vai difundir no Facebook, tem o próprio site da Exame, que tem não sei quantas mil pessoas e tal, e geralmente esses releases, gente, não são pagos, tá? É uma área de relações públicas, tá? Uma assessoria de imprensa que vai lá e convence, né, ao veículo de comunicação a soltar uma matéria sobre isso. Então, antes mesmo do lançamento, tal, a gente já está mais ou menos sabendo que futuramente a Natura vai implementar uma nova funcionalidade. Tá? Então, mas olha só, a visibilidade da marca. Né? Então, está dentro da estratégia, está dentro de um pensamento futuro. Ó, lá no futuro eu vou lançar, mas eu vou casando essa estratégia de comunicação para quando isso começar, de fato, já ter sido bem recebido pelas pessoas. Eu falei para vocês, né, daquela música ruim que você ouve uma vez, não gosta, mas aí daqui a pouco você liga a televisão, está alguém cantando, seu vizinho não para de cantar a música, você entra no carro, liga o som do carro, está aquela música tocando e tal, daqui a pouco está você cantando a música se tornou legal para você. A mesma coisa a gente faz com a marca. Então, a Coca-Cola vai lá, vai reforçando isso, a Natura está lá, soltando um release e tal, e várias outras marcas trabalham dessa forma. Tá? Isso aqui, gente, eu não vou explicar, não. Vou passar bem en passant. Foi aquilo que eu falei de uma diferença entre os 4Ps tradicionais da década de 60 por os 4Cs, que começa a partir da década de 80, 90 e tal, e ganha muita força agora nos anos 2000, que é uma diferença de abordagem das empresas. Então, antes eu era direcionado para o produto. Agora, não. Eu sou direcionado para o cliente. O cliente está no centro, tá? Antes eu era direcionado para o preço. Agora não, eu sou direcionado para o custo. O preço é só uma parte. É só uma parte. O preço não condiciona todo o esforço que eu fiz para produzir um determinado produto. Então, o custo ele é total. O preço eu estou olhando só para uma parte. Eu tenho que abrir mais esse leque. Aí eu falo de praça. Ah, praça é só uma ideia de empurra, né? Eu tenho que esvaziar meu estoque e transferir esse estoque para um outro revendedor. Eu tenho que colocar isso lá na ponta para o cara poder pegar. Não, agora eu falo de conveniência. Então, na hora que o cara vai comprar, ele tem que ter uma experiência de consumo, ele tem que consumir diferente. Aí eu volto a falar da Starbucks. Você vai lá tomar o café, é um ambiente completamente diferente. Eu trago conveniência. Antes eu tinha que fazer o produto estar lá na gôndola. Agora o produto, primeiramente, ele tem que estar aqui, ó, acessível pelo meu celular. Porque eu tenho muito mais opções para o cara acessar aquele produto, para ele ver, para ele conhecer o produto, para ele ver as provas sociais lá. Quantas estrelinhas tem esse produto? Quantas pessoas estão falando desse produto? Estão falando bem, não estão e tal? Então, eu consigo, antes mesmo de chegar na loja, de saber sobre aquele produto. Eu tenho que trabalhar essa conveniência, fazer com que o produto chegue até a pessoa. E eu saio também de uma ideia de promoção para uma ideia de comunicação, porque a promoção ela é muito mais voltada para manipular, né? Eu vou manipular o cara, vou fazer ele comprar, vou usar alguns gatilhos e tal. A comunicação não. A comunicação ela tem mais a ver, se enquadra muito melhor com uma ideia de rede social. Facebook, Instagram. Para que eu vou para uma rede social? Eu vou para me relacionar. Então não adianta a marca chegar lá e querer colocar lá compre batom. Compre batom hoje talvez não fosse sobreviver, gente. Não fosse ser uma boa campanha. Olha só que loucura. O tempo é diferente. Né? Então eu preciso me comunicar, eu preciso me relacionar com essas pessoas, eu preciso agregar valor para a vida daquelas pessoas e tal. Então eu saio dessa vertente. Tá? Aí vamos falar de budget, né? Você tem que reunir todo o custo orçamentário, né, de uma campanha, desde as peças offline para as peças online. Eu tenho que saber, eu vou fazer uma campanha de outdoor na cidade, quantos outdoors eu vou usar, quanto tempo que vai durar isso, qual o valor final que isso vai levar. Eu vou fazer uma campanha de impulsionamento aí de ads, enfim, quanto que eu vou investir de impulsionamento.
né? Tudo isso tem que estar dentro. Vou contratar uma empresa de comunicação, uma agência. Qual vai ser o FII dessa empresa, né, mensal? Vai ser 20 mil, vai ser 10 mil e tal. Tudo isso tem que estar permeado. Vou fazer um comercial de TV. Opa, calma aí o buraco é mais embaixo. Vou contratar um artista. Vou contratar 11 blogueiras. Me perdoem chamar de blogueiras, né? Mas tá mais comum para mim falar. Então, vou contratar 10 blogueiras aqui para atuarem, né, para serem embaixadoras dessa marca, para trabalharem uma campanha promocional aqui de lançamento de um produto e tal. Quanto que eu vou dar de patrocínio? Vou participar de feiras? Vou colocar estande? Quais são essas feiras que eu vou participar e tal? E a minha força de campanhas que eu vou estabelecer para essa minha força de vendas, para que elas possam escoar o produto, que eles possam vender melhor esse produto. Vou fazer alguma campanha de treinamento, talvez, e tal. Então, isso tudo tem que estar permeado. Vou premiar minha força de vendas para bater a meta, vou premiar a empresa por atingir determinadas metas, né, internas também e tal. Então, englobando isso tudo, eu vou chegar lá com budgets. São budgets bem pesados, né? Isso é bem denso, tá bom? E aí, depois que eu dou toda essa porrada lá na minha diretoria, né? O Berg deve passar por isso, chega alguém lá pedindo alguma verba de comunicação para ele e tal. Depois que eu dei essa porrada lá na diretoria, eu falo, mas em contrapartida, eu tenho esses objetivos aqui que nós vamos. Se você investir isso aqui em comunicação, a gente vai ter um incremento na nossa carteira de cliente X, a gente vai melhorar o nosso ticket médio. O ticket médio hoje é em torno de R$50, nós vamos aumentar para R$52. São só R$2? Mas eu tenho uma base de 500 mil clientes. Imagina 500 mil clientes comprando R$2 a mais. Legal, né? A gente vai melhorar a lucratividade, nós vamos manter uma ideia de retenção melhor. Olha, todo mês a gente perde aí 5% da nossa carteira, nós vamos passar a perder somente 2% da carteira. Caramba, que legal! É isso mesmo, se eu investir isso, você vai me dar esse retorno? Garanto, tá? Então, é mais ou menos assim que funciona, tá bom? E aí, depois, a última etapa desse planejamento é você fazer o monitoramento, né? Então, você tem que monitorar, você tem que ver, você tem que estabelecer KPIs, né? Qual é o retorno do investimento, qual é o seu ROI, está sendo legal, não está sendo, qual é o seu custo por clique, a gente vai falar disso, né, lá na hora de falar de marketing digital e tal, o seu custo está muito alto, não está, as peças que você está publicando e tal, elas estão sendo bem consumidas, e como é que está o tráfego no seu site? Você tem uma landing page, essa landing page está sendo consumida, não está, enfim, qual é o seu funil de vendas, ele está sendo estabelecido, quantos e-mails você está disparando e tal, enfim, qual é a sua base de e-mails que você está utilizando, aí você estabelece os KPIs para você dimensionar e ver se aqueles seus objetivos vão ser alcançados, não vão e tal. Aí você faz um desdobramento, né, por quarta, então um trimestre eu tenho que atingir tanto, né, tanto por cento, 25% do meu objetivo, 2 trimestres 50%, e aí vai. Né? Mas você estabelece isso também para, mesmo sendo um planejamento de marketing, você tem que monitorar e tem que fazer ajustes, tá? Você tem que adaptar. Gente, eu vou só passar agora um videozinho, espero que a gente consiga ver. Que é um vídeo. Eu acho que alguém levantou a mão. Levantou? Adriana levantou a mão. Quer falar, Adriana? Eu falei muito, me empolguei. Professor, só uma perguntinha. O senhor vai dar intervalo? Vai direto? Porque eu cheguei nem jantei, já fui direto para a aula, só para saber. Eu vou dar um intervalo, sim. Deixa eu só fazer uma... Vocês ainda estão vendo a minha tela ou já parou o compartilhamento? Ainda está vendo. Estão vendo. Está vendo? Ué, gente. Tava. Tá. Beleza. Agora deve ter parado, né? Eu vou tentar compartilhar com vocês um vídeo aqui no YouTube. Geralmente eu tenho tido problema com isso. Mas eu vou tentar aqui. Não devo passar o vídeo todo, mas é um negócio que eu acho que é bacaninha vocês prestarem atenção. Eu vou fazer uns comentários e a gente com certa forma, tá? Vamos ver aqui se vai abrir. Alguém aqui gosta de escola de samba? Pessoal, caiu? Eu não consigo. Oi. Vocês estão vendo aqui minha tela? Sim.
Está mais ou menos, não está bem visível, não. Não, a tela Tá está nítido, escura não. mesmo. Eu É só não escura. consigo mudar. Deixa eu ver aqui por que eu não consigo mudar. Acende a luz. Vai acender. Deixa eu Acende a acender. luz porque está escuro. Por que não vai, meu Deus? É a segunda vez que eu tento compartilhar assim, eu vou ter que hackear os vídeos Bruno, tenta sair um pouco do vídeo, porque às vezes quando você está em vídeo e junto com o outro vídeo que você quer colocar, fica pesado. Né? Pode ser. Vamos ver. Consegui. Veja se vocês estão vendo agora uma tela branca. Vamos ver se vai. Apareceu? Bom, eu vou passar o vídeo, tá? Um pedaço do vídeo. Esse vídeo é longo, eu não vou passar ele todo, não. Depois eu vou dar uma acelerada, vou até um determinado local, depois eu vou explicar para vocês. Queria que vocês prestassem atenção. Depois a gente faz um comentário breve, ou depois do intervalo, tá? Um filme começou na minha cabeça, relembrando sua trajetória de passista mirim, que se encantou ao ver o charme e a leveza da porta-bandeira, até a realização do sonho de conduzir o pavilhão. Mostrando a minha identidade, eu posso provar a verdade a essa gente. Como eu sou da mocidade independente, mostrando a minha identidade, eu posso provar a verdade a essa gente. Como eu sou da mocidade independente. Boa noite, meu senhor. Quando recebi o convite, pensei, nossa, e agora? Que desafio! Ser porta-bandeira hoje da Mocidade, carregando um pavilhão da minha comunidade, que tanto me abraçou desde quando eu cheguei na escola, minha velha guarda, minhas baianas, foi a realização de um sonho para mim. A Bruna é uma menina que foi criada aqui dentro da Mocidade, porta-bandeira da Estrelinha, desde os 5 anos de idade. A mãe dela sempre muito lutadora, carregava para lá, carregava para cá com um bolsão na mão, podia ser de manhã, de tarde, de noite. Ela era a segunda, agora a gente só tem que perguntar quem lá de cima, né? Foi a hora dela, né? Tinha um sonho, porque acompanhei a desde pequena. Então isso pra gente é uma felicidade muito grande. A escola hoje botou a Bruna como primeira porta-bandeira da Mocidade. Isso é um orgulho muito grande pra gente. E eu tenho certeza que ela não vai decepcionar, porque ela tem sangue verde e branco. Ela nasceu nessa escola. É Bruno e Diogo. São os nossos primeiros casais de mestre sala e porta-bandeira. Então é com ele que nós vamos. E é com ele que nós vamos conseguir os 40 pontos. A Bruna está aí para ver que a escola está com essa proposta de não trazer pessoas de fora, e sim da comunidade. E eu fico muito feliz por Tira apenas o brilho da nossa escola. Pioneira Escola. Eu sou Bruna Santos. Sou Mocidade Independente de Padre Miguel. E aí, gente? Conseguiram ver? Sim. Sim, conseguimos sim. Aí,
pergunta de prova. O que vocês acharam do vídeo? Como é que está falhando? Não estou ouvindo. Oi, não ouvi. Professor, sei lá, tem escolas que preferem trazer, se for pelo visto do samba, né? Que preferem trazer pessoas de fora, né, para dentro da comunidade, sendo que dentro da comunidade tem pessoas capazes de representar uma escola. Então, hoje em dia, já fui nessa escola, na comunidade. Então, eu não sei aonde que isso entra na administração, mas olhando por esse ponto, é valorizar, né, os que estão perto, ao invés de terceirizar ou trazer alguém de fora. Até entendeu? a recordação do som. Que tem gente que paga para poder estar ali, né? Conduzir o pavilhão. Não estou conseguindo parar aqui o vídeo. Vamos ver se agora vai. Foi. Eu estou mostrando esse vídeo para vocês, só primeiro para vocês entenderem um pouquinho. Esse vídeo aí, o roteiro quem fez foi eu, tá? Foi um trabalho que nós fizemos um tempo atrás e tinha um desafio muito, muito grande com esse casal de mestre-sala e porta-bandeiras, porque essa menina, a Bruna, né, ela tinha saído da escola. E aí o casal que estava lá, que era querido, né, por todos, estava saindo. Então, uma escola, vocês sabem, né, que é uma união só, né? Na hora que entra ali na quadra e tal, se tiver algum elo solto, você tem problemas, né? Isso reflete, né, no desempenho, reflete em nota e tal. Então, a gente precisava montar uma estratégia que sanasse, né? Que fizesse com que as pessoas abraçassem esse novo casal, acreditassem nesse novo casal e tal. Então, a ideia era não só mostrar eles, mas, assim, sensibilizar as pessoas da escola, isso era muito mais interno e para a comunidade, para que elas enxergassem, né, o potencial desse casal, então, contando, fazendo uma narrativa da história deles. E não sei se vocês repararam, eu não deixei todos falarem, né, mas nós trouxemos as pessoas, principalmente os líderes da comunidade da escola, para darem depoimentos, falando, atestando que assinavam embaixo esses casais. E a primeira pessoa que aparece falando é a tia Hilda, né, que é uma das matriarcas, né, baiana e tal, e assim, eles são super, hiper, mega respeitados dentro de uma escola de samba. E o casal foi nota 10, né, eles desfilaram e ganharam realmente nota 10 e tal, mas e a gente fez uma estratégia de lançamento também desse vídeo e tal, enfim, um negócio muito forte lá dentro e reverberou muito positivamente, né? Então, assim, aquele medo que estava todo mundo dentro da escola, né, de ter problema, de ter rejeição do mestre-sala e porta-bandeira e tal, isso acabou sendo mitigado com essa estratégia que a gente desenvolveu. Mas eu estou trazendo isso para vocês, para que vocês, assim, consigam entender quando eu falo, assim, da importância da comunicação, da importância de ter prova social, a ideia das pessoas atestando o casal de mestre-sala e porta-bandeiras é o que a gente falou aqui, é uma prova social, né? Eles têm idoneidade. Então, ó, tem um produto aqui, vou comprar, mas nunca vi, não sei e tal. Aí vem alguém e fala, ó, não, pode comprar que eu a garanto, né? E a gente trouxe o elemento lá, a música, né, que estava cantada, a gente conseguiu colocar em capela, foi o Vander Pires e tal, conseguimos fazer uma gravação inédita, não tinha essa versão da música, né? A gente que pensou nisso, em fazer a versão mostrando a sua identidade, eu posso mostrar a verdade. E, assim, no dia do lançamento tinha gente chorando, né? Ouvindo, quando começou a ouvir isso e tal, enfim, que é um amor muito grande. Escola de samba, às vezes, se confunde um pouquinho com o amor que você tem a um time de futebol, né? Então, assim, só para vocês entenderem um pouquinho, tentar exemplificar para vocês a importância da estratégia, né? Como que ela permeia, como que ela perpassa e como a comunicação ela tem esse poder aí de persuadir, de convencer, de fazer alguém comprar algo, né? Era isso, tá? Vamos dar a paradinha, então, para o intervalo? Vamos dar 15 minutos e a gente volta e faz a nossa dinâmica. São 9h10, a gente volta 9... Ideal seria 9h20. 9h25. 25, né? Pode ser? Tá.
Ok. Tá bom, então. Até daqui a pouco. Beleza.